Pessoal, você tem que ouvir esse recado antes de começar o episódio 13, porque hoje foi a prova da magia do caos que o Market Makers acredita tanto. Os convidados Cássio Bruno da Molt e Gustavo Salomão da Norte já vieram aqui gravar o episódio que vocês vão ouvir agora. Só que o episódio acabou fugindo um pouco do assunto por causa dessa camiseta aqui do Lehman Brothers. E eu perguntei para os convidados, onde eles estavam no dia da quebra do Lehman Brothers, já que essa semana completou aí 14 anos da quebra. E acabou virando uma grande aula do que aconteceu no mercado em 2008 e muitas semelhanças do que está acontecendo agora, desde 2020 com a pandemia e agora nesse ano de 2022. Por conta disso, o episódio acabou ficando focado nisso e depois fazendo paralelo com 2022. Então a gente falou sobre 2008, os aprendizados de quem viveu isso na pele. O Salomão falou que foi a pior semana da vida dele e o Cássio disse que conseguiu fazer o trade da vida dele em 2008. Inclusive ele falou que a carreira dele deve muito a esse ano. Falamos o cenário macro, como eles estão enxergando. Os dois são gestores de fundos long bias que estão entre os melhores fundos do Brasil nesse ano de 2022. Por conta desse foco no subprime e também no cenário macro, a gente não falou das teses micro que cada um deles tem na carteira e que está justificando essa performance positiva. Mas fica tranquilo que vocês não vão ficar sem esse conteúdo. Para você que está vendo o episódio nessa quinta-feira, dia 22 de setembro, já deixo o aviso que na sexta-feira, às 16 horas, no Instagram do Market Makers, eu vou fazer uma live com os dois convidados para falar justamente das teses que eles têm na carteira. Se você não vai conseguir acompanhar a live no Instagram, se você não tem Instagram, não se preocupa também, que isso tudo vai virar um texto que a gente vai mandar no Telegram do Market Makers, vai publicar no mmakers.com.br, então fica tranquilo. Eu também queria muito ter falado das teses, mas o papo ficou tão bom no foco em 2008 e no cenário macro que eles estão vendo, que a gente manteve nisso aí, mas as teses vão estar lá no Instagram e depois no texto, no Telegram e no mmakers. Se você está ouvindo esse episódio depois da semana do dia 22, é mais fácil ainda. Já vai direto no Instagram ou já vai no nosso site, que já vai estar o texto lá. Beleza? Então fica agora com o episódio 13, que eu e o Renatão fizemos com Cássio Bruno da Molt e Gustavo Salomão da Norte Asset. Entendi o que era um CDS, eu entendi o que era um MBS, eu entendi tudo. Cara, você fala, acabou o mundo. Acabou o mundo. E eu lembro muito bem, então, 2008, aconteceu o Lehman, pau, abriu o circuit break, pau, abriu de novo o circuit break de novo. E a hora que eu saio na rua, as pessoas dando risada, conversando e trocando ideia, eu falei, vocês estão loucos? O mundo acabou, caiu uma bomba atômica no mundo, acabou. Por que vocês estão rindo? Onde você estava no dia que o Lehman Brothers quebrou? Eu não vou me esquecer, eu era chefe da mesa de bolsa do banco. Putz, foi bem... Esta semana talvez tenha sido a minha pior semana, assim, psicologicamente, no banco. Não tem mais muito resgate para acontecer, o resgate grosso já foi, o estrangeiro coloca dinheiro, e assim, e as empresas estão baratas. Então o Brasil já me deixa muito mais otimista. Se você esperar para investir, só vou investir lá em abril ou maio, quando o juro estiver baixando, você vai estar investindo no nível de bolsa muito acima do que está agora. Uma parte vai ter voltado. Então, efetivamente, acho que tem esse... Assim, tá no momento propício para se investir em bolsa no Brasil. Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast... Que podcast é esse? Da família investidora brasileira. Esse é meio... Pode ficar... Família investidora, quem não tem família também pode ver o Market Makers. Mas aí nós somos a família dessas pessoas. Que bonitinho, você é da nossa família, seja bem-vindo a mais um Market Makers, episódio número... 13. 13? 13. Putz, que não... Semana ruim para ser o episódio 13, Pré-eleições aí, pode ser mal entendido, Renatão? A gente não tem culpa que o 13 vem antes do 22, verdade. Então, o 22 vai demorar um pouquinho o episódio, mas aí você pode escolher na eleição daqui uma semaninha, hein? Hoje a gente não vai falar muito de eleição, quer dizer, não sei, se os convidados te trouxe dois caras que gostam de ações, mas se falar de eleição, a audiência dá, a gente gosta. Vamos ver o que eles vão falar aí com a gente. Ainda faz um corte bem legal. Lula ou Bolsonaro. Exatamente, bota igual aquele do Paulo Guedes que a gente fez, a galera adorou, O pessoal adora. Bom, nossos dois convidados gostam de ações. A gente gosta de falar com eles porque eles têm visões um pouco fora do consenso aí da Faria Lima. E os fundos dos dois estão performando muito bem
nesse ano de 2022, né? Estamos falando principalmente dos fundos long bias deles, né? É o Cássio Bruno da Molt e o Gustavo Salomão da Norte. Não é meu primo, não é que eu saiba, né, Gustavo? Não sei. Não Mas sabemos. Né? Aqui vamos se chamar de Thiago e Gustavo, né? Tá bom. Porque é estranho me chamar de Thiago, mas É estranho mesmo. você pode só me chamar de seu animal, pode ser também, né? Prefiro não te chamar. Nem me chama. Fica aí. Foda-se. Fica Isso na aí. sua aí. É isso. Bom, gente, se você está acompanhando o episódio e não se inscreveu ainda no nosso canal, clica aqui na inscrição do YouTube. Se você está ouvindo o episódio, se inscreva no Spotify. Aliás, um fenômeno importante, né? A gente tem mais ouvinte do que inscrito no Spotify. Então, por favor, se inscreve lá para você ser notificado. Google Podcast, Apple Podcast, qualquer plataforma de streaming que você ouve esta bagaça que vai começar nessa quinta-feira, dia 22 de setembro. Lembrando que é grátis, né? Se inscrever é grátis. É grátis, Só né? tem que pagar a internet. Bom, nossos dois convidados estão aqui apostos. Vamos, para vocês guardarem a voz deles, vamos começar com... Antes tem que convidar o pessoal para ir no Telegram, né, Solon? Meu Deus, que lembrete importante, Exatamente. um fato relevante, gente. Semana que vem vai ser o nosso grande lançamento, o projeto que é a espinha dorsal do Market Makers, a nossa super comunidade com uma série de produtos, serviços que a gente vai fazer na semana que vem, esse super lançamento, e a comunicação oficial da programação de eventos, lives, tudo isso vai ser feito no Telegram do Market Makers. Então, o link do Telegram tá aqui na descrição do YouTube, tá lá nas nossas redes sociais, tá em qualquer lugar. Procura o link do Telegram direto com a gente ou pelo Market Makers, que você vai ter toda a comunicação lá. Se você for direto no Telegram, é só digitar MMakers Oficial. Cuidado, tem um monte de Market Makers ali no Telegram, então tem que ter esse Mzinho aqui para você encontrar a gente. E na semana que vem é o super projeto das nossas vidas, né, Renatão? Muito conteúdo legal e vai ter um lançamento fora de série, vocês vão adorar. Eu pensei que era outro fora que você ia falar, um fora com D. Mas agora vamos voltar para o nosso programinha com Cássio Bruno e Gustavo Salomão. Meu querido Gustavo Salomão, se apresente primeiro, só para o pessoal guardar a sua voz, né? Mas só para também dar os números, né? A gente falou, até o momento que eu peguei a última cota, né? Que foi dia 19 de setembro, o fundo Long Bias da Norte estava dando 22%, uma boa performance, e no primeiro semestre tinha aparecido até nos rankings aí como um dos melhores Long Bias do Brasil, mas para quem não te conhece, quem que é o Gustavo Salomão no mercado financeiro? Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Cara, eu comecei no mercado financeiro em 94. Então, tem 28 anos e meio aí de mercado. Na época da Cruzeiro Real ainda, hein? Exatamente. Era o URV. O RV ainda, tá? Virou real ali em julho. Então, vamos lá. Eu sou engenheiro, né? Engenheiro de computação formado pelo ITA. Aí nunca trabalhei em engenharia, fiquei 1 ano como trainee no Citibank, que na época lá era um programa que formou bastante gente, muito demandado. Eu fui para o Citi. E passou 1 ano eu fui para o Garantia, né? Que ainda era Banco Garantia, né? Era, na época, o maior banco de investimentos assim, independente do Brasil, o dono o Jorge Paulo. E fiquei lá 21 anos. Né? O Garantia foi vendido para o Credit Suisse meados de 98, mas permaneceu, né, aqui com a autonomia local. Então saíram alguns sócios mais antigos, né, o Jorge Paulo, o Beto, o Marcel, o Cláudio Haddad. Ficou uma turma que eram de sócios mais novos, comandando o banco e tinha autonomia local, reportava para fora, mas todo o mandato, né, em termos de risco, em termos de budget, limites, etc., era aqui, e as pessoas eram pagas pelo resultado exclusivamente do Brasil. Se acontecesse, o que quer que acontecesse com o Credit Suisse lá fora, não afetava aqui. E ficou muito nessa cultura local que permaneceu do Garantia. E foi assim, quer dizer, o banco foi tendo várias evoluções, eu fui evoluindo lá, eu estava na área de bolsa, e aí fiz uma carreira lá, eu fiquei 21 anos na mesa proprietária, né, o tempo inteiro na mesa proprietária. E daí passei a ser chefe da mesa de bolsa, que era uma das mesas proprietárias. Passou mais um tempo, eu assumi também a tesouraria, que é a mesa de renda fixa. Aí eu fiquei chefiando essas duas áreas. E daí, nessa época lá, final de 2015 e tal, que já era a época, né, do segundo mandato da Dilma, foram cortando muito os limites, né, dos bancos. Né? Por isso tem muita gente que saiu de banco de mesa proprietária
acabou saindo porque os limites de atuação, né, proprietários foram sendo cortados, aí você vai diminuir o incentivo, né, a burocracia aumentou demais, aí eu decidi sair do banco, aí eu fiz até um acordo de saída lá com o banco, eu saí em meados de 16, mas tinha que ficar um tempo fora, aí eu fui tirar um sabático, fiquei 2 anos em Nova York, e daí até entrei no mundo de Venture Capital, que é uma outra atividade que eu comecei a fazer, mas aí eu voltei para cá em segundo semestre de 18, e estava tocando meu dinheiro, fiquei tocando meu dinheiro por 1 ano e pouco, e daí resolvi, falei, cara, isso não é eficiente, né? Ficar sozinho tocando seu próprio dinheiro, é legal, você tem liberdade, etc. Mas para fazer isso bem, você precisa de gente, você precisa de uma estrutura, você precisa... E eu falei, cara, o que eu gosto de fazer é isso, e daí resolvi montar a gestora. Infelizmente veio a pandemia, né? Porque a ideia de montar a gestora foi no final de 19, início de 20. Veio a pandemia, esfriou um pouco, quer dizer, jogou um balde de água fria ali naquele início. Mas aí, meio de 20, eu falei, cara, anyway, é isso que eu quero fazer. E daí a gente montou, né, formou a Norte nesse segundo semestre de 20, né? E acho que até o nome Norte tem vários significados, né? E uma das coisas assim, que eu tava meio sozinho, tava meio sem norte, né? E norte é meio assim, um propósito, né? Um objetivo, um rumo, uma orientação, né? E daí a gente formou esse time, né, ali no segundo semestre e começou a gestora no início de 21, quer dizer, a cota 1 foi 29 de janeiro de 21, então a gente está aí 19 meses, vai completar 20 meses agora de cota. E as coisas, e assim, a gente está tendo essa performance, você falou, né? Tá corrigindo, você tá 22,5 no ano, que tem sido um ano bem desafiador, mas com muitas oportunidades. E acho que uma coisa que, só conectando da experiência com o fundo, que a gente faz, que acho que a gente faz bem, que é um diferencial, de conectar muito. Como eu fui chefe de equities e também chefe de renda fixa, né? Em equities você olha muito o micro, né? As empresas, no detalhe, e em renda fixa você olha o macro, né? Que tudo bem, já é a condição de contorno, né, para o pessoal de equities, mas você não olha tão no detalhe, tal, curva de pré, etc, etc. E daí a gente conecta bem isso. Então, é um fundo long bias que também tem uma atuação forte na parte, assim, em mercados macro, em moedas, em juros, mas o risco principal é bolsa, mas conecta com essa minha experiência de ser, talvez, o único ex-tesoureiro de banco que veio de equities. Então, o nosso core é equities, né? O fundo é um long bias, o principal fator de risco é bolsa, né? Principalmente empresas locais, mas a gente também atua lá fora, né? Então opera single names lá fora. Mas você tem muito essa roupagem macro, né? Toda decisão é feita após você ter um diagnóstico efetivo de como é que está o vento macro, né? Está soprando para qual lado? E daí o que você vai fazer baseado nisso? Quem se beneficia, quem não se beneficia? Então com isso a gente está conseguindo navegar, né, nesse momento de mercado que está sendo complexo. Muito bom, muito bom. Legal que você já trouxe essa expertise macro, que a gente sempre gosta de falar um pouquinho do macro antes de entrar nas teses micro, para saber o que vocês fizeram para ter esse resultado. Antes de passar para o Cássio, só aproveitar, né, que eu tô com a camiseta aqui do evento do Lehman Brothers, né, que nessa semana comemorou é embaçado, né, falar comemorar, né, mas fez 14 anos da quebra do Lehman, né, que acho que foi o grande evento ali da crise subprime. Onde você estava no dia que o Lehman Brothers quebrou? Eu não vou me esquecer. Eu era chefe da mesa de bolsa do banco. E sabe o que é interessante? Assim, de novo, eu comecei no banco, como eu falei, sempre na mesa proprietária na década de 90. Década de 90 foi uma crise atrás da outra. Então, eu já estava no garantia na crise do México, depois teve crise da Ásia, né, crise da Rússia, crise do Brasil, né, September 11, primeira eleição do Lula. Então, vários momentos de crise, de volatilidade, etc. Mas uma coisa é você passar por uma crise quando você é um mulambo, né? Eu estava na mesa lá, mas não era eu que tomava a decisão. Efetivamente, tinha um cara lá mais sênior e na prática... Então, óbvio, é um ambiente super estressante, mas você não toma a decisão. Em 2008, eu era chefe da mesa de bolsa, só operava bolsa, né? E, assim, mesa proprietária, você tem que ganhar dinheiro
Assim, o famoso assim, se vira. Tem uma sigla que era o TVB, Te Vira Bonitão, que é assim, não bonitão, quero... pelo menos. Não, mas o bonitão é só para não falar, para dar alguma coisa, mas se vira, tá? E daí, foi bem... Esta semana talvez tenha sido a minha pior semana, assim, psicologicamente, né, no banco, porque, de novo, é um processo de tomar decisão muito grande, você está com muito risco, né? A gente era, acho que talvez, a maior mesa proprietária de equities do mercado aqui local. Você tem que tomar decisão rápida, com muita coisa, e a gente foi sair estopando um monte de coisa, e era uma vol muito grande, porque não era só desgraça, aí sai um negócio, vai ter um pacote e tal do Congresso, aí sobe pra caramba, e o portfólio era muito grande. E teve um momento, porque assim, até específico, né, a AIG era a maior seguradora do mundo, tá? Ela era responsável por 1/3 de todos os Creditful Swaps. Creditful Swap é um contrato, né, que os bancos usam, né, e os portfólios usam como proteção para risco de crédito, né? Então, você, na verdade, você está aplicado, né, num título de crédito, de alguma coisa, você compra um CDS, que é o Creditful Swap. Só que a maior seguradora do mundo teve, por pouco, na beira de quebrar. Se a maior seguradora do mundo quebra, todo o seguro, né, desapareceu. E daí os grandes, assim, já tinha quebrado, obviamente, a Lehman, né? Mas aí os grandes bancos americanos e mundiais se protegiam de muitos riscos com o Creditful Swap. Se aquele Creditful Swap não servisse mais para nada, você iria descobrir que o risco dele, né, o VaR, né, o risco dele, né, era gigante. E aí ele ia ter que desovar e vender, reduzir a posição de risco absurdamente. Ou seja, ia ser um negócio assim meio terra arrasada. Porque Mad aí Max, né? Não, porque daí se ia ter esse risco de contraparte, né? E pensa todos os grandes bancos, né? E daí você pega, né, o maior banco americano, sei lá, Goldman, JP Morgan, ia ter que sair. E aí aquele risco de contraparte, assim, tinha uma chance de ter um negócio ter sido muito pior. E por pouco não foi, né? Então foi um negócio meio que até o cara que era ex-Goldman, que chamava Hank Paulson, era o secretário do Tesouro, foi às pressas. Os bancos, pensa a correria que foi para costurar um acordo, para fazer todo o negócio, para salvar a IG e para não acontecer isso, né? Então, eu acho que até, de novo, falei que a gente estava num momento complexo de mercado, né, tal. Cara, não tem comparação com isso, assim, do tipo de risco que houve. E acho que daí, nesse ponto, o mercado evoluiu muito, né? Até essa questão que foi muito importante de too big to fail, né? Foi essa política muito forte com bancos, né? Eu acabei de, tinha falado antes, né? Os bancos foram reduzindo o limite de risco, né? Porque a gente estava numa época que tinha muita alavancagem, né? Muita alavancagem em cima de alavancagem, etc, que foi que gerou, né, a quebra efetiva da Lehman. Acho que daí teve um processo educacional duro e regulatório duro, que efetivamente você vê que teve, olha lá, um monte de coisa. Pega o ano passado que aconteceu, e essa alta de juros que teve agora, né, do Treasury, né, de sair de juros zero. A gente está falando que vai para juro acima de 4%. Cara, se fosse naquela época de alavancagem, tivesse os bancos com muito risco, porque o banco é o conduíte, entendeu? Então, agora o risco não está nos bancos. Se for ver, o risco tem a indústria de fundos cresceu absurdamente, né? Então, você tem agora bolsos que estão absorvendo esse risco. Então, aconteceu alguma coisa em crédito, você vai perder. Aconteceu, né, toda a indústria, aí tem um monte de desenvolvimentos, né, da indústria, venture capital, não sei o que lá, etc. Mas você tirou o risco do balanço dos bancos, né, e isso torna muito mais saudável. Você estava vendo aqui, qual o banco que está com problema? Qual o corpo boiando que está porque subiu? Não tem. Então, efetivamente, quer dizer, acabou que foi um momento muito difícil. Eu me lembro muito bem que nossa, que você acorda, você vai dormir meia-noite exausto, você acorda 3 da manhã, não consegue mais dormir, aí você já vai ver o mercado da Ásia, aí você vai tomar banho com uma ânsia, né, de vômito, e você tem que ir, né, é fato, e você tem que ir para a mesa, porque a mesa é sua responsabilidade. E você tem que fingir que tá tudo bem. Não, e as pessoas estão olhando para você. O ponto é o seguinte, a diferença quando você é um mulambo,
Você pode ir pro banheiro chorar sem você se esconde embaixo da... Sabe, se você fala assim, puta, eu vou fazer meu trabalho aqui pra ninguém me descobrir, tá tudo bem. A hora o pessoal tá olhando pra você, e tem reunião com comitê, e não sei o que lá, e daí o presidente do banco, né? E ninguém entende nada. Não, e assim, e o ponto é, assim, e eu acho que até tinha um chefe que era muito bom, que era o presidente do banco, mas assim, o presidente do banco, ele é naturalmente risk averse, né? Banco, de novo, é uma empresa de serviço, quer receber FII, e o cara da mesa proprietária é legal quando ganha. O cara da mesa proprietária quando ganha é parceiro, né? Tamo junto, é isso aí, falei que a bolsa ia subir, dólar ia cair, ou whatever, ou outra coisa, tamo junto. Né? A hora que ele vê, é ali que tá o risco, e o negócio, dá um desespero, e aí, o que tem, como é que é o risco mesmo, o que a gente tem aqui, não, peraí, o que você fez para redear, não sei o que lá, e é isso, e o cara é teu chefe, quer dizer, meu empregador, né, o cara que decide meu bônus no final do ano, ele vai decidir se eu continuo no emprego. Então, foi um período... Quem era o presidente? Era o... Antônio Quintela. Quintela. Super, cara. Mas, efetivamente, onde estivesse o Antônio Quintela, um abraço pro senhor. Mas, assim, efetivamente, foi um momento muito tenso. Né? Aquele período ali de setembro e outubro. Né? Mas até, no nosso caso, aconteceu uma coisa que foi interessante, que a gente tinha ganhado bastante dinheiro no primeiro semestre do ano. O Brasil virou investment grade em maio de 2008. Bateu a máxima na época. Né? E a gente tinha que... operava, eu não tinha um mandato que nem agora, o long bias. Né? Então, era um mandato total return. Então, se vira, ganha dinheiro, aquilo que eu falei. A gente chegou a ficar short em junho, porque a gente achou que tinha exagerado. Então, a gente fez bastante coisa. As pessoas não lembram, mas teve o decoupling entre Brasil e lá fora. Isso. Lá fora caiu lá fora caiu o Brasil subindo, porque commodities ia ser uma porrada. Isso. Não, assim, então, rola um pouco de oba-oba, assim, aquele negócio assim. Por exemplo, o que aconteceu? Agora virou investment. Virar investment grade foi um mega acontecimento. Tá? Mega, tá? O Brasil sempre foi junk. Aí você vira investment grade, vai vir fluxo de gringo gigante, não sei o que lá, e rolou um oba-oba à espera do gringo. Né? Aí faltou combinar com um gringo que não veio. Mas a gente achou que estava muito exagerado, e a gente bateu um monte de coisa, shorteou, ficou short no mercado ali em junho e julho, foi muito bom, a gente tinha ganhado nos primeiros meses, mas depois voltou a tomar risco de novo, a gente operava grande. Ali em setembro e outubro a gente se estrepou. Só que, como tinha um resultado acumulado, a gente falou, cara, vamos usar esse resultado acumulado para fritar isso aqui. A vantagem de mesa proprietária em relação a fundo tem uma assim, você fala, cara, eu quero sair fora, quero out, né? E vou ficar no CDI, né? Então, a gente fez isso, né? Muitas vezes no fundo, depende, fundo multimercado até pode fazer isso. O fundo de bolsa, cara, você tem que ter bolsa, porque se a bolsa subir, se não tiver, é muito ruim, etc. Então, na prática, a gente usou parte, a gente tinha bastante gordura, a gente queimou 70% da gordura, mas a gente ainda ficou com resultado positivo. Né? Então, e o meu resultado era medido por, você tem que bater o CDI, né? Que era o custo de capital do banco. A gente acabou dando, sei lá, aí depois em novembro e dezembro a gente começou a tomar isso de novo, e o mercado andou um pouco, a gente ganhou dinheiro, então a gente deu, sei lá, CDI mais 5, que para um ano daquele estava fantástico. Então a gente estava até com a cabeça limpa no final do ano. Mas esta semana, né? Foi até engraçado porque mandaram, acho que nesse dia aí, mandaram a foto, né? Então a foto foi tirada do prédio em frente a Lehman Brothers, que acho que a Lehman Brothers ficava na 6ª ou na 7ª avenida. E é todo mundo meio encostado. Tinha uma reunião, né? Pro cara falar que ferrou, né? Essa foto ficou emblemática. Emblemática. E daí, não sei se nem se ganhou o prêmio, mas assim, foi duro, tá? Se ganhou o prêmio não foi do Lehman. Foi duro. Bom, já vou querer saber do Cássio também onde ele estava no dia da quebra do Lehman, mas antes, Cássio, se apresenta aí para a galera. Quem que é o Cássio Bruno da Molt no mercado financeiro? Bom, eu faço aí gestão, sou engenheiro também, né? Sou engenheiro naval, faço gestão aí há 20 anos também. Comecei trabalhando numa mesa proprietária, então a história era bem parecida, tem que ganhar dinheiro sempre. Então, tem que ganhar dinheiro sempre, acho que você comentou que a gente tem características parecidas, assim.
acho que vem dessa escola de ter que ganhar dinheiro, cara. Não importa o que aconteça, I don't care. Você tem que ganhar dinheiro. Mas a empresa é legal. Putz, o teu chefe não se importa com isso. Ele quer ver o dinheiro no final do mês. E tem uma cobrança na proprietária que é o dinheiro todo dia, né? Então, obviamente, não é todo dia que você ganha dinheiro, mas como você consegue colocar arbitragens, outras coisas que ali te ajudam a diminuir a vol do negócio, não é... A bolsa é um pouquinho mais complicado que isso, mas essa história que todo dia o tesoureiro vinha me perguntar quanto a gente ganha dinheiro, quanto foi hoje. Então, assim, não é aquele negócio, daqui 2 anos eu vejo, então você cria um tipo de, eu tenho que fazer o que foi preciso para reduzir vol, para tomar os heads corretos, então você cria essa cultura para que você não entre muito de peito aberto no mercado e o mercado vire contra você e você não tem saída. Então, uma coisa assim que eu gosto muito, e aí vem do nosso perfil lá na Molt, é ter saída para o que a gente está fazendo. A gente sempre pensa, preciso ter porta de saída. E ter porta de saída é dessa cultura de banco. Aí dali, eu já fui para a Asset muito cedo, eu trabalhei super jovem, mesa proprietária, dos 22 aos 24 anos. Com 24 anos eu fui para o Pátria, e aí a turma lá, o Olímpio, me deu uma mega oportunidade de começar um fundo long short. E aí eu já era chefe de bolsa com 24 anos, tocando time. Então foi uma mega oportunidade que eu tive. Fiquei 4 anos ótimos lá, assim. Aí passei o 2008 por lá, estava lá no Pátria, depois eu volto para contar. Dali eu fui ser sócio de uma empresa global que chama Ashmore. A Ashmore é uma gestora aí, na época tinha 70 bilhões de dólares, é uma das maiores gestoras de emergentes do mundo. E eu era uma das pessoas responsáveis aqui pela subsidiária no Brasil. Então, fiquei lá e tinha... Aí você tinha quantos anos? Aí já estava próximo dos 30 anos, uns 28, 30... Isso foi em que ano? Devia ter 28 anos. Aí montei time também, depois assumi toda a parte de gestão, também tinha macro, tinha bolsa, e aí fiquei alguns anos lá, até que o mesmo chefe dele, que é o Quintela, me chamou para montar a Península, que depois passou a chamar Canvas. Fiquei 3 anos lá até empreender o meu próprio negócio junto com o Aranha, o Romero, o Carreira e o Adriano que veio depois, que é a parte que é a Molt, né? Que já tem... A gente começa ali final de 15, começo de 16... Hoje aí já temos aí um bom tempo de estrada. E aí o Molt hoje faz gestão local, gestão internacional, principalmente equities, mas também essa cara de macro bastante. Assim, a gente sempre trabalha em multimercado, em mesa, e essa parte de macro é um dos pilares ali do que a gente faz, que é o macro com micro, né? Essas duas pontas a gente entende que é um diferencial muito grande. Então, quando a gente foi para fora, a grande vantagem quando a gente foi para fora é que a gente já, parte relevante do nosso trabalho é macro, então ele já estava feito. Então, o que eu precisei fazer é a parte micro, que a gente já faz há muitos anos, demora um pouquinho ali para você analisar uma empresa, mas hoje que a gente faz isso há 4 anos, já temos um track record, já conhecemos empresas, enfim, já sabe o que é, e lá tem a vantagem de ser um mercado muito maior, né? Tem muito mais opção do que fazer. Então, um pouco essa história de mercado, eu sempre fiz gestão e sempre tem que ganhar dinheiro. E aí eu já tenho, assim, muitas pessoas que trabalharam comigo que têm a mesma filosofia, assim. Então, o legal de você estar há muitos anos no mercado é que passa muita gente com você e acaba também, enfim, levando um pouco da cultura de investimento que a gente tem, enfim, nessa linha. Boa. E o dia do Lehman Brothers? Então, o dia do Lehman Brothers, assim, foi muito estressante. Eu tenho uma história até curiosa. Um dia antes do Lehman Brothers, o Luiz Fernando Lopes era o economista do Pátria na época. Aí ele chamou a Globo para dar uma entrevista. E aí botaram lá não tinha nem visto. Mas botaram uma câmera da Globo, ele dá entrevista, a câmera ficou lá ligada. E aí, eu tava lá na mesa, tradando.
Cara, eu fui a cara do 2008. Tipo, quando o mercado caiu, eu tava fazendo assim, puta, que merda tá acontecendo? E eles botaram assim, na chamada do Jornal Nacional, bolsas afundam, não sei o que lá, e aí bota a minha cara como a pessoa que... A cara da tragédia. A cara da tragédia. Sabe aqueles trailers que aparecem fazendo assim? Você tem essa Puta, imagem? não tenho. Como não? Não, puta. Não é A possível. gente vai ter que ir atrás. Tem que achar isso aí. Da Globo. Nossa, vou Então, anotar assim, puta... Jornal Nacional do A dia cara da 15 do tragédia. 9. Eu não sei se foi no dia ou no dia No dia anterior, seguinte. um dos 2 dias ali eu era a cara do Jornal Nacional. E, enfim. Mas isso é engraçado, né, que ele tá falando, porque sempre quando caía muito a bolsa, né, eles pegavam alguns caras do pregão Ah, sim. da bolsa, isso e o cara tá assim, o cara pode ter tomado assim um esporro da mulher, ou esqueceu alguma Comendo coisa. chocolate. com E o cara diarreia, tá assim, tá- e os caras, puto, o mercado cai, mostra os caras assim, cara. Ela foi assim, os caras faziam isso direto. Enfim, eu era Você me moleque ali, lembrou tinha... Qual era aquele 6, 7. piloto que o Galvão Não Bueno perde- tava narrando uma corrida e aí o cara tava dormindo É o antes Nelson da Piquet. corrida. Era o Piquet, Piquet. né? Aí o Galvão olha lá, ele concentrado antes da corrida. Ele tava dormindo. lá, assim. Ele imaginando, ele tá super concentrado antes da Não, corrida. mas isso é um clássico do jornalismo. Mas assim, um pouco assim, diferente do Salomão. Essa semana pra mim, obviamente, foi estressante. Mas uns 20 dias antes, uns 25 dias antes, teve 2 circuit breakers num dia. Não sei se você lembra disso. Acho que foi uns 25 dias antes do Lima. Ou teve um circuit breaker, não me lembro exatamente. Mas tem um episódio de circuit breaker. Eu falei, cara, não tô entendendo bulhufas do que tá acontecendo. Eu tinha tido um primeiro semestre excelente também. Peguei, sentei que eu tinha... Era moleque também, mas conversei com o meu chefe, eu que tomava conta dos fundos. Chamei o time e falei, a gente vai zerar tudo hoje. E aí, uns 25 dias antes do Lima, eu zerei o book. Não tinha nada. Tinha, sei lá, eu carregava ali na época 100% de gross, mais ou menos, 120. Eu devia estar com 6 quando foi o negócio. Então, assim, pra mim foi... Eu olhava aquilo e eu tava pensando, pô, acabou minha carreira, nunca mais vou ter emprego, vai quebrar tudo. Porque, assim, o fato de... Pouco o Salomão tava contando, o fato de você entender do negócio... Eu entendi o que era um CDS, eu entendi o que era um MBS, eu entendi tudo. Cara, você fala, acabou o mundo. Acabou o mundo. E eu lembro muito bem, então, em 2008, aconteceu o Lima, pau, abriu o circuit break, pau, abriu de novo, o circuit break de novo. Aí eu olhei e falei assim, puta, vamos tomar um café no Iguatemi? Chamei o time e falei, vamos lá, puta, beleza. Fui até Iguatemi, a hora que eu saio na rua, as pessoas dando risada, conversando e trocando ideia. Eu falei, vocês estão loucos? O mundo acabou, caiu uma bomba atômica no mundo, acabou. Por que vocês estão rindo? E no final das contas, porra, os caras resolveram, teve o TARF, não sei o que lá, injetaram dinheiro nos bancos, a IG foi salva e por aí vai. Mas aquele quê de normalidade, a gente entendendo o que podia acontecer, nunca vou me esquecer das pessoas dando risada. Pra mim foi uma coisa chocante. Falei, cara, mas as pessoas não entendem. E não entendem. Acho que esse é o ponto. E que bom que não entendiam, que bom né? que não entendem. Porque no final das contas elas estavam muito mais certas que a gente de... Pô, vai acabar meu mundo. Pô, envelheci anos ali naquela semana. Então, aí, obviamente... eu tô ouvindo o livro do Stephen Schwarzman, que é um dos fundadores da Blackstone. Ele estava contando da experiência dele em 2008, que ele ligou pro Paulson, etc e tal. E o Paulson não entendia, né? O Stephen Schwarzman entendia um pedaço. Cada um entende um pedaço do processo. Então, quando você coloca todos juntos na mesa, que você entendeu a gravidade. E aí o que eles explicam, que eu nunca vou esquecer, que meia-noite, que acho que foi mais importante que 2008, foi o dia que foi o Congresso foi aprovar os programas, o TARF e o TARP. E tinha uma discussão muito grande na época do moral hazard, né? Que eu vou explicar o conceito aqui, que é quando você ajuda um cara que quebra, você está ajudando ou causando que o próximo cara tome um over-risk, que o cara tome muito risco. Então, tinha muita discussão do moral hazard lá no Congresso. Só que o mundo ia acabar. E aí você tinha que convencer o congressista a falar, é isso aqui que está acontecendo. Se você não votar essa lei, cara, semana que vem é corrida bancária nos Estados Unidos. E aí teve esse momento que era que você não sabe, graças a Deus, que eu te falo, porque você não sabe o que fazer.
Porque se o Congresso americano não passa, o mercado cai 50%. Não, e assim, a primeira vez foi recusado. Foi recusado. Teve esse foi outro recusado negócio. meio... Foi um recusado meio assim, assim... mas teve uma votação. Aí você tá olhando, né, ali na CNN, na votação, na Bloomberg e tal, etc. E, pô, você vai aprovar ou não o pacote. Se aprovar, bom pra caramba. Se não aprovar, ferrou. Acabou. E a primeira vez não aprovou. A vantagem foi numa comissão. Isso. Como se fosse aqui, tem a comissão e depois tem... Aí a comissão falou, puta, não. É que no fim você tava assim, ó, eu tô pedindo dinheiro pra dar pra Pra um monte salvar de pros banqueiro banqueiros. que não Causaram teve essa responsabilidade crise. nenhuma. E que se pagaram bônus multimilionários, estão muito irresponsável, ricos, etc e ganancioso. tal, e todo mundo aqui vai passar fome. E aí a discussão era essa junto com o Moral Hazard. E aí você precisa pegar e explicar uma coisa altamente complexa. O que é um CDS? O que é IG? O que é um Prime Broker? O que são as contrapartes? Como é que é o contágio de uma coisa para outra? Como isso chega nos Estados Unidos? Para um congressista que é igual no Brasil, é um cara que o cara é o do agro, que ele entende lá de agro, outro cara entende cara da quer ser indústria de reeleito, tecelagem, E dá dinheiro o pro cara banqueiro responsável, exatamente. não vai E dar o muito cara não voto. é o técnico do mercado financeiro. Então o cara, pô, como é que você explica o mercado de opção pro cara? Como é que você explica todas as contrapartes? Não explica. Então o cara teve que uma hora chegar e falar, pô, é isso aí ou nada. E aí foi pro Congresso, terminou meia-noite a votação. E aí, cara, passou acho que, 5 votos. E assim, a decisão do mundo por 5 votos. E aí foi o que eu já expliquei isso em outros podcasts, mas fast forward 2020, teve o Covid. Quando teve o Covid, eu explicava para todo mundo no meio da crise. Falava, cara, tem uma diferença muito grande para 2008. Eu não preciso do Congresso. O cara vai lá e, injetou rios de dinheiro. Foi a maior injeção da história, muito mais que 2008, e não precisou pedir para ninguém. Então, por isso que foi muito mais fácil 2008 do que foi 2020 do que foi 2008. Se fosse 2020 com a regulação de 2007 para 2008, teria sido muito mais complexo. Porque você teria que passar todas essas regras que foram passadas em 2008, pensadas, e numa equipe diferente. Não sei se seria a mesma coisa. O Bernanke, a gente esquece, mas eu gosto muito de falar. O Bernanke é o cara certo na hora certa. Ele era o maior estudioso da crise de 2029, era o Ben Bernanke, 1929. Ele é o maior... Eu falei 29, 1929. Ele é o maior estudioso da crise de 29. Então, o cara estava lá, numa crise igual... Soube o que fazer. 80 anos depois. Então, assim, são fatos que levam. Então, pô, assim, foi... E para mim, eu era super novo, estava gerindo fundo, puta oportunidade, os meus resultados eram bons, mas toda vez que eu ia atrás do cliente, o cliente falava, pô, mas você nunca viu uma crise. Aí passou fast forward um ano, eu falei, pô... Olha aqui a crise. Era isso que vocês queriam? Toma aí aqui. eu captei muito. Foi muito bom pra mim. No final, depois, assim, achar que o mundo ia acabar, eu performei super bem. E aí eu era super novo e captei muito dinheiro depois. Então, no final das contas, as crises são oportunidades também, né? São tremendas oportunidades. Quando eu ouvi parece aquelas frases meio de virou coach. Autoajuda, né? Crise igual oportunidade. Mas, crise é oportunidade. A história por trás é e assim, você não aprende como... Não tem como aprender mais do que uma crise. E o que acho que é legal, eu falo pro meu time, sempre que eu tô com um trader novo começando, a coisa que eu mais rezo é que ele perca dinheiro no começo. Se o cara sai ganhando dinheiro, ele acha que é fácil isso aqui. Isso aqui é difícil demais, gente. É uma coisa, assim, ultra complicada. Mas você não conta isso pra eles, né? Eu falo, tomara que você faz aí. Quando o cara dá uma ideia ruim, eu falo, toca aí, pode fazer. Eu quero... Porque, assim, você ter a sensação... Tem várias coisas, né? O tênis, a gente estava comentando um pouco antes de começar sobre o tênis. O tênis é aquele negócio, você perde dinheiro e vai pro próximo ponto. Aqui tem um pouco disso do... Cara, você ter a sensação de perder dinheiro... É uma coisa assim super complexa. E você tem uma sensação de perder dinheiro e não, e aí você não tá entendendo o que tá acontecendo, é muito mais difícil. Então o negócio é muito competitivo, né? Pô, o Salomão é um cara mega experiente, mega inteligente, tá lá no outro lado da mesa. Então é assim. E é a gente competindo contra o mundo inteiro. Mas pra gente... Última coisa da crise lá de 2008. Essa zerada que você deu antes, você tava achando que poderia acontecer mais coisa? Ou foi um freio pra ver o que tá acontecendo? O que eu olhei, assim? O que foi a decisão? Eu até lembro, eu sentei assim no chão.
Tinha uma banquetinha assim, trabalhava no edifício São Paulo, ali na Faria Lima, tinha uma banquetinha assim. Sentei na banquetinha, olhei assim, aí conversei com o meu chefe, falei, cara, o que eu faço da vida? Eu opero fundamento. O que está acontecendo no mercado agora? Tudo menos fundamento. Não tem fundamento nenhum, sei lá. Eu acordava um dia, a Cirela subia 10, a Gafisa caia 15. Por quê? Porque o fundo XYZ não sei onde quebrou. E aí foi isso acontecendo, eu operar fundamento, principalmente relativo, com esse negócio de total return, que hoje a gente faz long short lá, o nosso act hedge. Eu falei, cara, sei lá, eu tô aqui na roleta. Tô na roleta, saí da roleta. Aí zerei por causa disso. Falei, vou esperar o mercado acalmar. E foi ótimo, porque aí quando o mercado acalmou, passar nos planos, o TARP, aí eu entrei tomando risco, eu tive um novembro e um dezembro excelente. Também deu CDI mais 6 no ano. Então, assim, foi... E você tinha zerado em junho? Não, zerei... 2 semanas agosto, 2 setembro. semanas antes. É verdade. Agosto, setembro. Então, final de agosto, começo de setembro. E aí, foi um pouco isso, porque não tinha fundamento. O negócio ficou muito, muito fora. E aí, teve alguma notícia, que um dia eu acordei com o mercado um pouco melhor e teve liquidez. Tinha uns dias de liquidez no meio do caminho, não sei se você lembra disso. Uhum. Tinha um dia ou outro de liquidez, uns dias que, o mercado era assim, cri, não tinha o que fazer. E aí, nesse dia de liquidez, eu falei, cara, eu vou sair. E o que dominava muito o mercado era a quebradeira dos fundos. Então, quebrou o fundo A, quebrou o fundo B. Eu lembro de um Osprey, que era um fundo grande, que tradava commodities, e a gente ganhou muito dinheiro numa posição que foi a estopada dele de MPX. Você também ganhou dinheiro. Eu sei que ele entrou no leilão junto com a gente. O que aconteceu? O cara fez o IPO. MPX que virou depois Hoje de é vários... Neva. E a MPX, ela saiu Era uma das empresas... saiu a Isso, R$1.000. R$1.000, ela era só caixa. E uma promessa de que ele ia fazer umas térmicas para o grupo MPX. E aí era um caixa, dinheiro, vivo, ali, não tinha uma obrigação. O negócio sai de R$1.000 para, acho que, R$60. Acho que era uma coisa assim, não me lembro exatamente, mas devia ser por aí. 6% do valor. E ele começou a tradar a 25% desse caixa líquido que a companhia tinha, e não tinha dívida, não tinha nada, era só o caixa que tinha levantado no IPO. E o negócio foi liquidado assim porque quebrou o fundo. E o fundo tinha a posição, teve que vender. Mas esse, assim, nessa época, até para esse ponto que ele está colocando de quebradeira de fundo e que como foi, era muito fruto, né, de alguns anos, né, vários anos de calmaria, né, e de, assim, taxa de juros baixando, excesso de liquidez e que culminou com excesso de alavancagem. Foi por isso que deu crise de hipoteca, por isso que deu que os bancos quebraram, porque você tinha uma alavancagem gigante. O Deutsche era 50 vezes alavancado. A Lehman tinha feito uma... Assim, só para lembrar, no início de 2008, em março, a Bear Stearns quebrou. Só que o que eles fizeram lá? O JP Morgan comprou a Bear Stearns e houve uma questão, dessa questão de moral hazard, que, na verdade, o JP comprou, né, meio assim, por zero. E meio obrigado. Meio obrigado, mas tinha uma garantia do Tesouro que se aparecesse, né, uns prejuízos, esqueletos, né, no armário, ali ia ser bancado, tá? Isso teve muita crítica, né, que teve dinheiro, né, do contribuinte americano, né, bancando isso. Quer dizer, quem perdeu ali era o cara que era o acionista da Bear Stearns, tá? Mas daí, o JP pegou o negócio e tinha uma garantia, etc. Então teve muito essa crítica. E a Lehman era um dos bancos mais alavancados, era um partnership, né? Até o CEO da Lehman era o cara que era o... Peter. Eu não lembro o nome dele, mas era o cara que era o mais antigo, mais longevo CEO, né? E era um partnership, assim, fechado. Quer dizer, fechado não, era capital aberto, mas assim, tinha um grupinho fechado que mandava, né? Aqueles sócios super antigos. E ela estava, todo mundo sabia que ela era muito alavancada. E ela conseguiu fazer uma captação no mercado, né, de uns 4 bilhões de dólares. Acho que, se não me engano, no segundo trimestre ali, maio, junho. E deu um alívio, e a ação bombou depois que ela fez essa captação. Porque ela fez a captação em preferred shares, que não é exatamente mais uma dívida. Mais 4 bilhões de dólares ali em junho.
E daí acalmou, tal, não sei o que lá. E ali, um pouco antes, né, da Lehman efetivamente quebrar, a expectativa, né, já tinha uma discussão que a Lehman não ia sustentar, e a expectativa era que o Barclays ia comprar. Né, e estava tendo essa negociação, mas por causa da crítica do moral hazard, tal, dessa vez o governo americano, quer dizer, decidiu, falou, cara, não, você compra por 0, né, e levou. Né? E o senhor não quis vender também. Não, e daí, mas assim, aí o cara do bar falou, cara, não. E tanto que assim, na sexta, que a quebra da Lehman foi num domingo, tá? E aí tinha uma outra empresa que era também muito alavancada, uns outros bancos de investimento, que era a Merrill Lynch, né? E daí, assim, na sexta a expectativa, e até eu tinha conhecido na Lehman, a expectativa interna, assim, aquela famosa rádio corredor, era que na segunda-feira a gente virou Barclays. E o mercado na sexta subiu nessa expectativa. Começou a rolar isso, o Barclays vai levar. Então, o pessoal viu o que aconteceu com a Bear Stearns em março. O JP levou, acalmou, o mercado andou, pô, vai acalmar, não sei o que lá. E daí, mas tinha preocupação com a Lehman e tinha uma outra preocupação que era com a Merrill Lynch. Acabou que no domingo, o pessoal falou, cara, quer dizer, acabou não saindo o deal. Anunciaram duas coisas, né? Que a Lehman tinha quebrado e que a Merrill Lynch tinha sido comprado pelo Bank of America. E o Bank of America topou comprar a Lehman, a Merrill, sem uma garantia extra, entendeu? Então, por isso que a Merrill chama, né, na verdade, é o Bank of America. E o BOFA abriu caindo não, aí 40%. O BOFA, assim. as ações de banco foram destruídas. Acabou. Porque o grande problema, né, que acho que eles não avaliaram corretamente, é que você tem um counter, assim, todo mundo tem contraparte de todo mundo. Então, esse risco de contraparte é sistêmico. Então, se você tem dinheiro no Mutual Fund, que é um fundo, se você aqui é lastreado, renda fixa, né? E o pessoa física, normal, que tem um dinheirinho lá no fundo de renda fixa, está tudo tranquilo, cara, tem muito título de dívida de banco. E tem muita operação de contraparte com o banco. E se um cara quebra, no meio dessa cadeia que tem um monte de relação, você tem um monte de cara que é credor e um monte de cara que é devedor. Só que se quebrou no meio, na verdade, você interrompeu aquela cadeia, aquele nó. Não é que este devedor aqui, que tô devendo para a Lehman, vou me comunicar com o credor que tem a receber. Vamos tirar a Lehman do meio e a gente conecta, refaz essa conexão. Não, rompeu. Então o devedor não tem para quem ele pagar. Né? E o credor não tem como cobrar. E aí ferrou. Entendeu? Aí acho que, de novo, foi menosprezado, né? Eu acho que não teve essa compreensão, e aí tem uma discussão de tesouro, de entender toda essa complexidade, que é um pouco até que ele falou, o Hank Paulson não sabia exatamente de tudo, né? Mas de falar, cara, na verdade era muito, assim, a dor ou o trabalho ia ser muito menor se você falasse assim, ok, Barclays, você levou, a gente garante aqui um pedaço, e ok, BOFA, você levou, a gente garante aqui um pedacinho, ia dar muito menos estresse do que deu, e fora o risco de você realmente entrar num colapso. Mas é importante falar que o moral hazard é um problema real. É um problema real, mas não é que o mercado não tivesse evoluído também, né? Mas assim, eu acho até nesse foi ponto importante talvez ter e eu acho que, de novo, o mercado evoluiu. Foi importante. Essa queda que a gente teve, né, gigante, né, da pandemia, que, de novo, é um negócio que veio do nada e que nunca poderia se esperar. Se você tivesse alavancagem no sistema que você tinha antes, você ia ter um monte de fundo quebrando e vários bancos quebrando. E deixa eu só explicar um pouquinho por que os fundos quebram. Porque todo mundo opera contra o Prime Broker lá fora. E aí você tem um negócio... Com o quê? Contra o Prime Broker. Prime Broker é a Goldman, você tem um Prime Broker, etc e tal. E aí ele te dá uma alavancagem, 7, 8, 9, dependendo do teu portfólio, para 1. Então, por exemplo, o que é o 7 para 1? Eu tô, sei lá, vou falar 2 para 1. Eu tô 100% comprado e 100% vendido. Cara, do ponto de vista de risco de mercado, você não tem muito, mas você tá 100% comprado e 100% vendido. E eles têm dentro do contrato um negócio que chama Early Termination, que ele pode terminar as tuas posições antes porque ele acha que o teu risco de crédito piorou. E os fundos quebraram por causa disso, porque o cara piorou o risco de crédito dele, ele não tinha como bancar o capital pro cara na ponta e falou, me dá o dinheiro de volta.
Quando ele falou me dá o dinheiro de volta, lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil não tem muito fundo que é private equity com public equity juntos. E aí, quando essas duas coisas estão juntas, ele tem um pedaço por fora que é não liquidável. E o cara falou, me dá o dinheiro de volta. Eu falei, não tenho. Não tenho pra devolver. Pô, mas manda aí. Aí não tenho. Aí o que o cara faz? Ele chega na ponta e fala, ó, tem um negócio que chama gate. Então eu boto o gate na ponta. Aí quando o primeiro cara pôs o gate na ponta, que é o seguinte, o que é o gate? Você falou, ó, você não pode resgatar. Pô, mas aqui, eu posso resgatar. Não, tenho aqui direito de colocar um gate se tiver um problema no mercado. Aí o primeiro fundo coloca o gate. Aí o que acontece? Começa uma corrida para os fundos, porque porra, o primeiro fundo pôs o gate, todo mundo vai pôr. É mais ou menos o sistema bancário. Todo mundo resgata. Eu não entendi isso aí do gate. É o seguinte. Ele proíbe você de sacar o Você não pode resgatar. Eu cotista. Ah, tá. Você então eu sou cotista lá de um fundo nos Estados Unidos. Que é o que o Michael Burry fez, que tá no filme, né? Falou, ó, você bota o gate e fala, você não pode resgatar. E aí quando o primeiro coloca, todo mundo fica com medo de que todo mundo colocar. O cara precisa do dinheiro para honrar as coisas dele. E aí ele sai todo mundo. Quem coloca o gate é o fundo. O fundo. É a gestora. É a no gestora. Cotista, a gestora põe no cotista. Só que aí esse cara é cotista de um monte de fundo. E daí ele saca dos outros. Aí ele sai pra sacar dos outros. Aí os outros falam, opa, peraí, se eu não colocar gate, todo mundo vai resgatar de mim. E aí todo mundo colocou um gate. Aí sai todo mundo colocando gate. O famoso dedo no olho e gritaria. E aí começa que... É que assim, a gente... Porra, 14 anos, assim. Mas a sensação é que, cara, gate generalizado, ninguém podia resgatar meu... Quase um confisco. É caótico. Era caótico, gente. É um negócio assim... E a gente vive no Brasil que tem contraparte central. A contraparte central é o quê? Todo mundo opera contra a Bolsa. Lá todo mundo opera contra um banco. E aqui a gente não teve marcação negativo de contraparte. Lá nos Estados Unidos, nas minhas posições nos Estados Unidos, na época eu tive marcação negativa da minha contraparte ter pegado crédito. Então vamos supor, eu tinha uma posição, sei lá, comprado em... JP Morgan e vendido em Citibank. Ganhou dinheiro pra caramba. Eu nem lembro o que eu tinha. Vamos supor, isso aí ganhou dinheiro. Que era a minha única posição. Eu era perdedor de dinheiro, porque o meu P&L que eu tinha lá era contra uma contraparte que não tinha risco que tinha um risco de não me pagar. Você entendeu? Uhum. Então, se eu tivesse uma posição de Treasury americano lá no meu Prime Broker, valia menos do que a própria Treasury na tela. Por quê? Porque eu tinha o risco da contraparte. O banco tava mal. Porque o banco tava mal. Então o risco da Goldman quebrado, o Lehman quebrou. Se eu tivesse... E aí outra coisa, se eu fosse credor... Se minhas posições estivessem na Lehman... Virava pó. Acabou, eu ia estar lá na massa falida. Então assim... É por isso que esse encadeamento assim... E vai pro mundo inteiro. Então assim... E aí, quando as pessoas comparam com 2008, assim... graças a Deus a gente viveu, eu falei, pô, não tem nem comparação. Nem comparação. Mas acho que essa experiência, né? Quer dizer, só porque você veio com essa camiseta fantástica, a gente tá aqui há meia hora falando. Vamos falar do presente. O diretor vai reclamar com vocês aí, ó. Vocês estão gastando muito tempo. Mas acho que é legal, né? Mas é legal, isso é um puta aprendizado. Um dos princípios do Market Makers, tá lá no nosso manifesto, é estar exposto à magia do caos. E é isso que a gente gosta nesse papo, porque a gente vai lá, desenhou a pauta, conversou, nem falou de Lehman Brothers durante a pauta, mas de repente você veio com essa camisa. Não, você veio com a camiseta. Pronto, 40 minutos da entrevista foi uma aula fazendo sobre... um sucesso na Faria Lima essa camiseta. Inclusive, bem lembrado, Renatão, você sabia dessa promoção? Sabia sim. Se você for no valuationfreestyle.com.br e usar o cupom SALOMONEY, você tem 20% de desconto nessa camiseta. Você que fez essa camiseta? Não, é da valuationfreestyle.com.br, que é um dos perfis mais legais aí do Twitter, tem a loja deles lá. Ah, que legal. E aí, usando o cupom SALOMONEY, se você tá ouvindo o episódio, esse cupom tá lá nos stories também, qualquer coisa. Só faça isso depois de ir no Telegram, porque o mais legal é que... E se chamar Salomão também tem algum desconto especial? Não, aí não. Aí não paga tem mais. Pra família. Brimo paga mais. Não tem. Né, Brimo? Não pode, Brimo. Pô, aí você tá Lehman Brothers, Salomon Brothers aqui. Então. Vamos colaborar. Não sei se vocês estão vendo a camiseta, mas tá escrito que ele é da área do departamento de risco. É verdade, tem muita gente que você que tá no Spotify não tá vendo a camiseta. É verdade. A gente tá falando de tudo isso por causa dela. Lehman Brothers, a gente vai deixar a fotinho lá no Instagram Risk do Management Department 2008. E tá até com umas manchinhas, acho que eu comi um macarrão aqui, ó. Tá na hora de comprar outro. Vou aproveitar meu próprio cupom. Isso aí. Tipo Chaves comprando churros dele mesmo, né? Na barraca do seu Madruga. Bom, papo tá bom, mas vamos vir pro presente. A gente vai pôr no Telegram também, então, o cupom pra galera. Boa ideia. Já faz as duas coisas. Boa ideia. Isso aí.
Você Mente daria do para marketing digital. um bom idealizador. Para um ruim também. Boa. ESG. Cássio, na conversa que a gente teve pré-pauta, você falou uma frase muito engraçada, porque eu perguntei, tanto você quanto o meu xará de sobrenome, Salomão, estão ganhando dinheiro nesse ano, mas eu falei, e daqui pra frente, né? Aí você disse, eu tô 100% na dúvida do que vai acontecer. Você tá convicto que você tem dúvida do que vai Convicto na acontecer. dúvida. Essa frase é boa. Vai até um pouco em linha, né? O Druckenmiller falou isso aí num vídeo recente, né? Pô, eu acompanho o mercado, meu trabalho é antever o mercado há 45 anos. Posso dizer que esse é o famoso com certeza, eu não sei. Exatamente. 90% de certeza absoluta, né? Bom, mas como é que vocês estão vendo o mercado nesse momento, né? Acho que vale a pena trazer um pouco da visão. A gente está obviamente, acabamos de sair de 2008, né? Dessa história toda que não dá nem para comparar em termos de dificuldade, mas a gente está à beira de talvez uma recessão lá fora, inflação que não para, juro que não para de subir. Aí você olha um pouquinho mais lá para o Oriente, um conflito bélico, aí você olha para cá, tem eleição, enfim. Como é que está a cabeça de vocês para o mercado? Vou começar contigo, que você levantou essa frase aí. Acho que essa primeira coisa que a gente lá na Multi tem como... É uma característica nossa que, assim, quando a gente sabe, quando a gente não sabe, e that's it. Acho que, assim, tem que ser claro com o que dá para saber e o que não dá para saber. E aí, pra gente, o que a gente opera, né? A gente opera assimetrias de mercado. E na verdade, o que é a diferença do gestor profissional para o gestor, amador? E assim, ou tenista profissional, tenista amador, etc e tal. Tudo do profissional para o amador. O que a gente faz, a gente tenta tirar a chance do mercado e a gente coloca apostas que a gente está mais na boa, né? Então, quando eu falo que a gente opera assimetria de mercado, o que a gente procura? Coisas que não estão no preço e tem uma probabilidade maior do que o mercado precifica para aquilo aconteça. Então, uma empresa que todo mundo acha que é um lixo, existe uma possibilidade dessa melhor. Todo mundo acha maravilhoso e a gente, pode ser que não seja tão bom assim. E por aí vai. Então, só que isso a gente faz em 250 ativos que a gente cobre no mundo inteiro. E aí a gente faz tanto essa visão no micro das empresas quanto no top-down. Quando a gente olha para o mercado hoje, tudo isso que você comentou, todo mundo já sabe, a dificuldade do mercado sempre cai 20% no ano, Nasdaq cai 31%. É uma coisa que eu falo muito, a gente não está no negócio de acertar cenário. Então, o meu negócio não é acertar cenário, o meu negócio é acertar a simetria em que um cenário que eu desenhei, ele se tornou mais provável do que o mercado colocava lá. E hoje, quando eu desenho o cenário, provavelmente eu estou muito alinhado com o que o mercado acha. Então, eu acho que a probabilidade do que do geopolítico piorar é grande. Eu acho, o mercado também acha. Eu acho que os Estados Unidos caminham para uma recessão, acho, o mercado também acha. Eu acho que a inflação é alta por um bom tempo, até acho, o mercado também acha. Que mais que eu acho muito parecido com o mercado. Aí o que acontece? Quando você acha muito parecido com o mercado, a dificuldade de você se posicionar, ela vem do que eu preciso que o momentum continue daquele jeito. Então, e uma coisa que eu gosto muito de olhar é um negócio chamado pen trade, né? O que machuca o mercado? Os movimentos grandes, eles são na direção que machucam o mercado. Então, esse termo em inglês é o pen trade, né? O trade liquidador. E hoje, o que machuca o mercado é o mercado melhorar. Então, se eu for enxergar um mercado melhor, cara, o movimento é rápido. Se for na direção do que eu acho, o movimento é devagar, todo dia cai um pouquinho. E aí eu fico numa dificuldade assimétrica de me posicionar grande. Então, o que a gente fez? Porque se ele continuar como você, a probabilidade maior, o ganho é pequeno, eu vou ganhando um pouquinho aqui, ali e tal, devagarinho. Esse pen trade, só que se tiver alguma coisa que é minimamente que questiona o mercado na outra direção, o movimento é rápido. A gente viu isso acontecer agora aqui, né? Há 2, 3 meses atrás, em que o mundo vai acabar. Aí não acabou. Cara, o mercado americano subiu 20%. Em semanas. E o grosso do movimento foi no começo. Então,
o que eu faço em movimentos como esse? Eu tendo a reduzir riscos direcionais, ficar mais no neutro e esperar momentos em que a simetria está melhor. A simetria pode melhorar de vários jeitos. O preço muda, o mercado sobe, eu continuo achando a mesma coisa que o mercado é para baixo. Isso é um jeito de eu voltar a me posicionar no direcional. Ou o cenário muda e eu acho que o mercado é para cima. Então, o mais provável nessas coisas é que os cenários eles são prazos mais longos, só que o mercado dá chances dele melhorar no meio do caminho para que você volte a se posicionar daquele jeito que você estava. Então, basicamente, o que eu estou vendo no mercado, assim, eu estou bem na dúvida do que fazer lá fora, porque eu acho que caminhamos para uma recessão, tem muita coisa no preço, não está 100% no preço, ainda tem espaço no mercado cair, só que a queda do mercado lá precisa que aconteça uma coisa, revisão de lucro, né? O lucro precisa ser revisado para baixo. E tem espaço para revisar. Então, só colocar um pouquinho de dado. Hoje o mercado lá americano acha que o crescimento do EPS, né, que é o lucro por ação, é mais ou menos 7 a 8%. O grosso desse crescimento vem do setor de energia e materiais, que é, grosso modo, petróleo. E o que já tem revisão para baixo, já se espera que decresça lucro, é o setor financeiro. E aí tem as fintechs e os bancos, porque a curva inverteu, né? Então, 2 anos está acima do 10 anos, isso costuma ser ruim para banco. Então, esses dois setores, um positivo, outro negativo. Do começo do ano para cá, o que teve uma revisão grande é o varejo discricionário, né? Que é o que você opta por consumir. O mercado esperava 20% de crescimento, já espera 2%. Mas eu acho que se a recessão acelerar, tem IPS, né, que é o lucro por ação, para baixo. E aí esse é um tema para o ano que vem. Mas para que isso aconteça, eu preciso de mais tempo. Eu preciso que o lucro comece a ser questionado, e tem vários motivos para os lucros serem questionados. Para os lucros serem questionados, um deles é margem, outra coisa é PIB mais fraco. Então, custo mais alto com PIB mais fraco e juro mais alto, o lucro vai ser questionado. Mas eu ainda estou um pouco longe disso aqui, talvez aí 6 meses disso acontecer. Então, essa visão de mercado americano, o juro já subiu bastante, não sei quanto tem a mais, uma coisa que eu aprendi em Brasil e agora sai para os Estados Unidos, que é muito difícil você dar o call do acabou de subir juros. Se eu me perguntasse para mim, com 10% de juros no Brasil acabou, eu falo, acabou. 11, acabou. Aí vai, o negócio vai, 11, 12, 13, 14, e foi embora. E lá fora também difícil. Mas ele está fazendo muito na frente. Então, é a maior alta de juros em velocidade desde o Paul Volcker, né? Então, que é final da década de 70 e começo da década de 80. Então, assim, um negócio muito forte. Quando eu olho para o Brasil, eu já estou muito mais otimista. Só antes de ir para o Brasil, isso se traduz em posições praticamente neutras lá fora, então. Lá fora, não estou comprado, estou só em long shorts. E long shorts totalmente, como é que eu posso dizer, idiosincráticos, né? Que é o quê? Que independem de mercado, não tem muito value versus growth, não tem muito... São temas mais micro, tá? Dependendo ali, por exemplo, Microsoft contra a Apple. Eu acho que essa crise nos Estados Unidos, o consumidor da Apple pode sofrer mais do que da Microsoft. Uma coisa assim, que posso estar certo, posso estar errado, o rate está distorcido, a Microsoft trade com desconto em relação à Apple, pode ser que nada disso aconteça, e sim, mesmo assim não é onde está a sua bazuca ali, onde você vai... Não é uma visão direcional de mercado, né? Uma visão... É importante para o risco, a gente tem 100 coisas como essa no Equity Hedge e no Long Bias, mas não é uma visão de mercado forte que eu tenho. São visões micro, assimétricas no micro. Então, por isso que é legal o micro com macro. Tem hora que o fundo está mais macro, tem hora que o fundo está mais micro. Hoje é uma época de fundo micro. E aí, quando eu venho para o Brasil, o meu macro já é muito melhor, né? Grande problema, nave-mãe. Não sei o que vai acontecer com a nave-mãe, que é os Estados Unidos. Então, esse é um grande problema. Nós estamos aqui operando aquela navezinha lá, do pequenininha ali, que orbita a nave-mãe. Então, a gente é muito dependente, mas às vezes tem gasolina para subir. Então, assim, quando eu olho para o Brasil, eu acho que tem um prêmio de risco político grande ainda. Então, pela incerteza de quem é o próximo presidente, e não só pela incerteza de quem é o próximo presidente, mas qual é a política econômica.
Na minha visão, esse prêmio de risco ele fecha de ambos os jeitos, fecha de jeitos diferentes, tá? No Bolsonaro, provavelmente, as estatais são mais beneficiadas, no Lula, muito menos, mas acho que tem bastante prêmio de risco. O Banco do Brasil, 3 vezes e meia, 4 vezes PI, barato. Petrobras lá, suas 2 vezes e meia EBITDA, então, negócio barato mesmo essas estatais. Então, tem muito prêmio de risco no Brasil e Bolsa, bastante prêmio de risco. E aí, quando eu olho para o cenário macro, a gente aqui tem Copom essa semana, está terminando, se não terminou, tem 25 vezes a mais, e aí eu começo essa discussão de queda de juros no Brasil. Então o ciclo brasileiro já acabou. O valuation é muito barato, é o valuation mais barato da minha carreira, de 20 anos que eu olho isso aqui. O valuation é barato em empresas boas, então essa é uma grande vantagem. Não preciso de empresas muito ruins para ter valuation barato. Que mais? Então, juro, valuation, risco político e uma outra coisa que parece pouco importante, assim, é muito importante, mas se fala pouco, é que a gente está com uma alocação de bolsa no Brasil muito baixa, né? Então, o índice lá que a gente gosta de olhar é qual o percentual dos fundos que é em bolsa. E nós estamos no low lá de 2016. Quando você fala a gente, é a indústria de fundos, não a gente. A gente gosta de olhar na Molt, mas tem mais gente que olha, que assim... não, é que quando você falou a gente está com a alocação baixa, não, a gente é a indústria. A gente é indústria, e a gente gosta de olhar esse negócio, que é, quando a auge do Brasil, nos Estados Unidos é 60%, mas a auge do Brasil é 12% em bolsa, 10%, 12%, assim, e os lows aí próximo de 5%. E a gente está aí, próximo desses 5%, 6%, que aí... E esse número ele varia um pouco, é difícil você precisar contar, porque tem o multimercado que tem fundos que são classificados como multimercado que são long bias, mas assim, ações por volta de 5%. Então, 5%, 6%. Então assim, não tem mais muito resgate para acontecer, o resgate grosso já foi, o estrangeiro coloca dinheiro, e assim, e as empresas estão baratas. Então o Brasil já me deixa muito mais otimista, mas se os Estados Unidos for muito ruim, tem muito o que você fazer, né? Você vai operando essa tua ligação com o mercado lá fora. Imagino que você olhe para a China também. Então, é verdade. Olha que cola. Eu, na conversa com vocês, eu falei bastante de China e eu já esqueci. Ainda bem que vocês anotaram. O outro ponto, né? Então, alguma coisa a gente tem que fazer. O outro ponto que eu falei assim, então essa parte de Brasil, empresas domésticas. Quando eu olho para outra ponta da bolsa, né? Então, que os valuations também são muito baratos, Vale, Petro, 3R, por aí vai, todas essas empresas de commodities, Uzi Minas, Gerdau, por aí vai, elas são muito ligadas à China. Quando eu olho a China, de novo, a frase que eu gosto de falar é que quando o risco ele se materializou, diminui o risco, né? Então, era muito menos risco comprar a bolsa nos Estados Unidos em 2008 do que em 2007. Hoje eu acho que é muito menos risco comprar empresas ligadas à China do que era há 6 meses atrás. Agora, o que a gente tem dúvida ali na China? Tem um estrutural que é muito negativo na China, que urbanizou a China, né? A China já urbanizou, talvez tenha um pouquinho mais na margem, mas já urbanizou. Mas tem os miniciclos, né? Então o governo ele coloca ali, às vezes fala, agora eu quero que cresça. E o governo tem falado, agora eu quero que cresça. O que aconteceu é que ele tentou fazer isso uma vez e mesmo assim foi para baixo, que é a questão do imobiliário lá na China. E agora, pós a renomeação do Xi Jinping, talvez tenha uma chance da China voltar a crescer, pelo menos num miniciclo. E como as empresas são baratas, a China está tentando crescer de novo. E tem uma grande dúvida do que o mercado acha que a China vai ficar com essa história de Covid zero para sempre. E se o Xi for colocado, que é de novo a simetria, né? Se o Xi for colocado de novo lá, e provavelmente vai ser, e ele fala, opa, acabou com essa história da política de Covid zero, o mercado vai raliar bastante. Então a simetria que a gente vê é muito grande também para commodities. É algo que a gente não tinha no nosso FII há 2 anos, a gente não tinha Vale. Hoje a gente está comprando Vale com... Raliar, se diz, é um rally, né?
Rally, subir bem. Tem, né, botar naquele dicionário do inglês mercado, português. junto com engrossapá. Grossapá. Então, assim, na nossa cabeça tem assimetria nessa ponta. Um dos maiores PNLs do ano nosso, o PNL é Profit and Loss, né? É o resultado do ano. É comprado em Brasil, vendido nos Estados Unidos e a gente continua com isso, a gente diminui um pouco a posição, um pouco, porque eu brinco com os meus amigos, tem medo de ganhar dinheiro, né? Acho que a posição ainda é certa, mas Diminuíram o diminuiu o tamanho dessa posição Então, relativa, comprado no Brasil, vendido nos Estados Unidos, um pouco, porque isso que eu falei, o mercado andou muito lá atrás, lá fora para baixo, aqui vai muito melhor, mas eu acho que o fundamento ainda é nessa linha. Mas pelo que você falou aqui tudo, essa busca pela simetria, parece que o caminho é China / commodities / Brasil, né? E mesmo as empresas domésticas de Brasil, a gente... também tem domésticas. Também tem, porque o juro tá 14, o juro vai para baixo, o Fed está ajudando para combater a inflação. Então, assim, tem espaço pro mercado ralhar. E, assim, a vantagem é que a gente está no começo do ciclo econômico. A gente conversou com um analista de renda fixa e um gestor de renda fixa na semana passada no Instagram. E eu perguntei para eles quando ia começar a cair a Selic, até onde ia, né? Eles falaram, olha, acho que vai terminar o ano que vem. A analista falou em 12 e ele falou em 11. Ainda é muito alto o juro, né? Pensando no fechamento. Vocês trabalham com uma... Talvez está aí um caminho para uma simetria e um fechamento... O nosso trabalho, assim, sei lá se a Selic é 12, 11, 10, sei lá, I don't know. Eu não ganho dinheiro... Qual que é a direção? A direção é que é para baixo. E aí, a mesma coisa que eu falei, cara, quando é para cima, você pergunta lá pra gente, e eu incluso, para onde você acha que vai a Selic? Quando estava 2, vai para 8, 14. Aí é a mesma coisa, tá 14, para onde você acha que vai? Vai para 11, porque a gente tem... Todos nós, série de incertezas. É uma ancoragem, não é normal você ancorar. Você pega o que tem e fala, 300 bases é um momento grande. Mas sei lá, pode ir mais. O que está precificado no mercado é isso, tá? Isso. Se precifica, que você, tem a curva futura, né, do DI, se precifica que vai começar a cortar ali no segundo trimestre do ano que vem, e você vai ter esse corte aí de cerca de 250 a 300 bases até final do ano que vem. Mas você tem uma série... De novo, a gente está no momento eleitoral. Vai permanecer o governo atual, né, que provavelmente o ministro da Economia é o Paulo Guedes, ou vai vir o Lula com o ministro da Economia, que a gente não sabe quem é, e como é que vai ser a política fiscal. O Meirelles mostrou um L lá. Mas assim, como é que vai ser a política fiscal no primeiro ano do governo? Né? Normalmente, ela é mais... austera, mas vai ser. Então, exatamente o que o Cássio falou, acho que assim, todo mundo, eu mesmo falava, a gente saiu daquele juro de 2 dígitos, né, que era da época da Dilma, e, obviamente a gente foi para um nível absurdo de juros, assim, né, um pouco irreal, em função da pandemia e tudo, que a gente foi para 2%, né, obviamente não era um nível que iria ficar por muito tempo, mas se imaginava, inicialmente, a gente vai voltar para uma inflação, né, de 5%, etc., 4% a 5%, você vai ter high single digits de juro, ou seja, você vai para esse juro de 8%, porque é um juro real ali de 4%, com uma inflação de 4%. Isso, de novo, pode ser um educated guess, né, que é basicamente um chute. Da tecla SAP. Exatamente. Mas era mais ou menos o que o mercado imaginava. Vai para 8, não vai chegar nos 2 dígitos. Acabou que a disrupção de supply e demand foi muito maior do que se imaginava, e o efeito, né, da retomada pós-pandemia foi muito forte, e a inflação foi muito alta. E daí o juro foi exatamente, você foi ajustando. Então sempre aquele negócio, né, essas previsões, né, de câmbio, né, previsão de juro. Bolsa também. Assim, é aquele negócio para derrubar economista. Né? Porque todo mundo se pede, qual que é a previsão do banco tal, do outro banco, do economista, não sei o que lá, para o câmbio, para o PIB. Né? A previsão de PIB para esse ano, né, para o ano de 2022, era meio. Talvez uma recessão no Brasil, mas o consenso estava por volta de 0 a 1, ou seja, meio,
e a gente está indo para um PIB de 3. A própria projeção de inflação, meses atrás, É, era É assim, teve um golzinho de mão aí na questão dos impostos, mas exatamente, a previsão de inflação foi sendo revista para cima, chegou a bater 9%, e aí foi sendo revista para baixo. E o desemprego, que é 9? Então, 8 o menor desemprego desde 2015. Mas, desculpa, já o que fica que é um a gol de sugestão mão? de frase que merece um não, tapa tem na cara. o gol de Na mão que inflação. teve na inflação é porque você teve uma redução de impostos, Ah, né, tá. de CMS, que daí já jogou para baixo a inflação. Especificamente ali é um fator que você não consegue né, antecipar, e é diferente de supply e demand, efetivamente, Tá. que é né, oferta e demanda, que é o que normalmente regula né, preço. Então você teve uma baixa de Principalmente o impostos. ICMS. Exatamente, Agora, que daí jogou para combustíveis. baixo. Agora esse gol de mão foi feito no mundo inteiro, tá? Isso, Então, não, é e eu não tô exclusividade falando... do Brasil. Não, é que E se você Colocaram olhar... na regra que pode fazer gol de mão. Não, mas é que efetivamente o ponto é o seguinte, e se você me perguntar, né, eu não achei incorreto não, né, até o Brasil tá com o Brasil estava com exatamente para as previsões, exatamente, mas o Brasil tá com um resultado fiscal também muito superior ao que se imaginava, dívida PIB. Então, e um pouco que a gente olha um pouco diferente do analista de DI, porque a gente olha para crescimento. Então, a nossa principal variável que a gente olha é crescimento. E eles olham fiscal, né? Fiscal do ponto de vista de... É quase que a gente é um analista de growth, ele é um analista de crédito. Então, a gente olha o mundo de jeitos diferentes. Assim, todo mundo criticou, todo mundo que analisa crédito fala, pô, o cara tirou imposto, é ruim. A gente que olha crescimento fala, pô, o cara tirou imposto, é bom. É louco, né? E o cara tá com resultado fiscal para isso. Por isso que a resposta sempre depende, né? Depende. É bom ou é ruim? Depende. Gustavo, e você tá com uma visão macro parecida com a do Cássio? Como é que você tá vendo as coisas? E até pra gente aproveitar o tempo que já está chegando perto do próximo programa que vai ter aqui, se já entrar também no micro, quando falar do macro, pra gente poder... E aí depois a gente volta pro Cássio pra falar mais que ele já deu a letra de Vale e quero saber o que mais tem na carteira. Falou que tá cheio de coisa barata, né? Tem que falar o quê? Não, a gente tem uma visão, a visão semelhante, né, em alguns pontos, quer dizer, na maioria dos pontos. Só em posicionamento, assim, acho que assim, eu concordo bastante com essa visão de mais favorável para o Brasil, mais negativo lá para fora, só que efetivamente a gente está vendido lá fora, né? E a gente vai mudando muito isso ao longo do tempo. Até uma coisa que a gente falou, né, que na nossa conversa, né, eu acho que não tem como olhar o micro sem olhar o macro, tá? Na verdade, a comparação que eu fiz, eu vou falar assim, cara, o mercado, né, o macro, é o oceano, né? O oceano está todo conectado, né? Então, se você tem um maremoto, alguma coisa lá na Ásia, ou efetivamente na América do Norte, na Europa, isso vai reverberar aqui, essa onda vai chegar, né? Então, quando tá tudo calmo, obviamente assim, você tá com um mar mais flat, aí você pode tomar mais risco, você pode colocar mais beta, você pode colocar algumas ações mais small caps, né? Mas assim, as gestoras, né, que eu falei até que a gente navegou melhor, as gestoras são veleiros. A gente está veleiro de competição, que você está competindo contra o seu benchmark, na verdade, obviamente E aí tem diferentes categorias, né, de gestoras, que é como se fosse classe de veleiro, né? O long only é uma classe, o long bias é outra, o multimercado é outra, etc. Agora, o único ponto é o seguinte, você está no oceano. Se você escolheu olhar só para o micro, tá? E acho que tem gente que fala assim, puta, eu não olho bem o macro, mas eu gosto de olhar o micro, entender a empresa no detalhe. Cara, você não tem muito essa opção. Porque o mercado é oceano. Quer dizer, você até tem opção. É uma escolha sua. Mas aí não quer dizer que vai dar certo. Mas é uma falta de consciência de que, cara, a gente passou quando você passa por alguns momentos macro e que mudou o mar, cara, aquela tese micro não funciona naquele mar. É que nem assim, tem que levantar outro tipo de vela, tem que olhar um outro tipo, né? Tem que manejar de uma outra forma. E, na verdade, esse negócio, assim, né, e até o macro lá de 2008, e assim, o macro antes da pandemia, a pandemia, uma outra condição macro, né? Pós-pandemia, uma outra condição macro, essa condição de inflação para cima. Então, quem que se beneficia disso? Quem que se dá mal com isso? Né? E tem aqueles macros, tem o macro geral e o macro específico,
né, de país, que, pô, eleição é uma questão macro, fiscal, inflação, juros, política econômica, etc. Então, tudo isso influencia. E tem só um macro setorial também, que as pessoas às vezes Isso. acham que o setor como um todo... Não, você tem lá submacros, assim, mas o ponto é, isso é fundamental. Então, não dá para você falar assim, puta, eu gosto de e-commerce, tá? E vou ficar com e-commerce para sempre, porque é um negócio... Cara, funcionou super bem no macro da pandemia, porque o macro fazia com que aquilo ali tivesse uma demanda gigante. Pós-pandemia, com reabertura, teve uma série de outras questões, e macro setorial, mais taxa de juros, inflação, competição, um monte de coisa, que fez com que aquilo não fosse mais interessante. Então, se você está só no micro e falou, pô, eu gosto do management, gosto daquilo ali, cara, você vai se dar muito mal. Então, é como se, pô, veio aquela onda que você não viu, né? Então, se a gente como veleiro de competição, você pensa assim, eu tenho que ter um monte de radar, sonar, sei lá, um monte de sensores para entender, tem que olhar o vento, ver se vai vir chuva ou não, se vai vir tempestade, olhar a meteorologia para ver como navega. E não é questão de ganhar do mercado, né? Você não ganha do mar. Você tem que usar aquilo a seu favor. Então, e sem reclamar. Falar assim, putz, não, mas o mercado tá difícil. Cara, não é que o mercado tá difícil. Este é o mercado, esse é o mar. Então, O mercado tá errado. Não, tá errado. E esse ponto, o que faz essas crises todas, essas mudanças de macro? Te deixa humilde. Você vai lá, pega um alto mar, e você tá lá no seu barquinho, no seu veleiro, whatever, e, cara, você olha o mar lá e fala, meu, né, eu vou ficar na minha, né, não vou ganhar do mar, o mar não tá errado, o mar não é do mal, ou é do bem, ou é bom. Então, não tem ninguém manipulando. Não, efetivamente eu só tenho que ter os sensores para navegar aqui melhor. E eu tenho meu benchmark, que é assim, um índice que eu tenho que bater, ou sei lá, seja a CDI, ou IPCA mais IMAB, ou a bolsa. Mas efetivamente, o cara que está mais alerta e está mais humilde, ele está mais apto a receber essa informação de meteorologia, de sonar. Não ficou só naquela, eu tenho esses 10 posições aqui e whatever. Eu vou olhar para isso daqui a 2 anos. Até ele tem a opção de fazer isso, legal, mas daí não reclama. Não vem falar que o mar tá difícil, o mercado tá difícil. Cara, porque é isso. A onda vem, então você olhou lá, pô, você vem para cá, depois você vai para lá. Então, assim, essa comparação é a maneira que eu enxergo, né? E por isso que você precisa de um norte, né? Quando você está no mar, a conexão, né? Mas assim, mas efetivamente, a gente veio navegando isso. Em alguns momentos a gente estava comprado mais Brasil, vendido lá fora, a gente cobriu o short lá fora, porque você começa a ver uns sinais do seguinte, a gente estava com essa posição vendida fora. E o que a gente capturou em julho? Pô, saiu um número, qual que é o grande tema que a gente está há 12 meses? Inflação. Né? Inflação lá fora, inflação aqui, que subiu os juros mundiais e afetou, né, a alavancagem de empresa, etc., poder de consumidor, etc. Saiu um número em julho, né, de emprego americano porrando, né, 500 mil empregos gerados, né, que é um número super importante que saiu na primeira semana de julho, e logo depois saiu o número de CPI, que é a inflação americana ao consumidor, muito ruim. O que aconteceu com o mercado ali em julho? Muito alto, né, acima da expectativa. O mercado abriu, quando saiu esse número de CPI, abriu com 3 de queda lá fora, fechou com meio de queda só. Não conseguiu sustentar a queda. E no outro dia subiu. Tá? E o número também de emprego americano, que a gente falou, putz, vai ferrar tudo de novo, vai abrir. O mercado não caiu. O que a gente viu ali? Né, de novo, olhando o sensor, pô, tem muita gente short. Né, esse mercado tá propício para um short squeeze. Então a gente antecipou esse short squeeze, a gente cobriu os shorts, a gente estava com uma posição pequena, né, e a gente estava, de novo, pô, se sai um número muito ruim e o mercado não reage da forma como se espera, né, ou se sai um número muito bom, que seria bom para o mercado, e o mercado não sobe, você tem uma sinalização do que está acontecendo. É meio como é que está soprando o vento. Pra ficar claro, né? O número ruim de emprego é porque... Que não gerou muito emprego. Desculpa, isso. É para narrativa de mercado. Narrativa de mercado é realmente inflação alta, né? Fazendo com que o Fed suba muito juros e é uma falta de mão de obra, né? Que é o que está acontecendo.
Mas isso aconteceu em julho. O emprego alto é um indício de que os juros tem que subir não mais. estão fazendo efeito. Tem que Só um subir parênteses, mais. vocês são ótimos tradutores da gente, porque a gente é muito ruim pra... A gente tende a Isso, falar pô, que o como mal assim ruim é muito bom, emprego? bom é ruim, não sei o Não, que mas lá. tá perfeito. É isso aí. E daí a gente reduziu, a gente cobriu os shorts lá fora, cobriu os shorts aqui em empresas mais alavancadas. A gente estava short em e-commerce e algumas coisas. E a gente aumentou o risco. A gente falou, pô, muito olhando essa assimetria que ele comentou, que eu concordo totalmente. Ali a Bolsa brasileira estava abaixo de 100 mil pontos em julho. E a gente aumentou bastante risco ali. Agora a Bolsa está aí acima dos 110 mil pontos, ela subiu 15% aí dos lows, né? A gente acha, e a gente concorda, e acho que uma coisa muito importante do que o Cássio falou, a gente concorda com vários pontos, assim, para a gente todos em relação ao Brasil. Mas essa parte de alocação, para mim, é muito relevante. A alocação, né? dos fundos. Não só dos fundos, porque não é só fundo. Mercado como um todo, porque você olha assim, a gente fala com alocadores, né? A gente fala com... Né, você tem os grandes bancos, né? Tem áreas que tratam com os clientes, né, de alta renda, né, que é a área de private, e eles fazem recomendação para os clientes, tem uma recomendação institucional do banco de quanto que você deve colocar em bolsa. Tá? E, obviamente, nesse ambiente de inflação subindo, né, inflação subindo, juros subindo, houve uma recomendação de reduzir. E essa redução aconteceu já faz algum tempo, e essa alocação continua muito baixa. E a gente olhando ali nos 100 mil pontos, e mesmo agora, o que acontece? Valuation de bancos muito baixo, valuation de commodities, de empresas de commodities muito baixo, valuation de empresas de setor elétrico, né, muito baixo, assim, com retornos muito altos, quando você olha até em relação ao TIR, né, que é a taxa de retorno, né, acima real, né, acima da inflação, e mesmo empresas de consumo a níveis bem atrativos em relação ao que era no passado. E pensando o seguinte, né, teve essa inflação de 10% no Brasil, e bolsa é um ativo real. Tá? Então, efetivamente, quando você compara os 100 mil pontos, agora os 110 mil pontos, quando você compara com o ano passado, você tem que descontar a bolsa, tem que descontar a inflação. Então, quer dizer, os 110 mil pontos de hoje é equivalente a 100 mil pontos, né, do ano passado. Né? E, então, de novo, você tem essa informação de valuation baixa, alocação muito baixa, né? E eu acho que uma outra questão, né, de novo, tem essa narrativa de, como eu falei, inflação e juros, ela serve lá para fora e serve para cá. Só que aqui a gente chegou num ponto que não vai mais subir juros. Né? A discussão agora que a gente estava tendo aqui é quando que vai cair. Você não está discutindo se vai subir para 17%. Né? Você está falando, cara, chegou nesse nível 13,75, né, 14%, você está com um juro e a inflação foi revista para baixo, tá em 6, a gente está com um juro real de 8, e a discussão para frente é quando que baixa. E acho que é o alocador, o investidor, né, quando vai ficar meio antecipando isso, porque o cara vai falar, putz, o cara está muito tranquilo na renda fixa, né? O nosso maior competidor aqui do produto é a renda fixa. É o cara investir no CDI, no CDB, ou na NTNB, etc. Mas vai ter, obviamente, você imagina que, assim como você teve uma fuga de bolsa com os juros subindo, né, uma fuga muito grande, você teve, né, vocês têm os números aí de resgate na indústria muito grandes. A mesma coisa quando acontecer de os juros agora vai baixar, vai estar à procura, dado que a alocação está baixa. Então, quer dizer, isto vai acontecer. Só que se você esperar para investir, só vou investir lá em abril ou maio, quando o juro estiver baixando, você vai estar investindo num nível de bolsa muito acima do que está agora. Uma parte vai ter voltado. Então, efetivamente, acho que tem está no momento propício para se investir em bolsa no Brasil. Então, a gente está positivo com bolsa no Brasil. A gente não está positivo... Só faz um jabazinho para nossa classe, né, de long bias. Exatamente. Que a gente faz isso para vocês. Exatamente. E a gente está negativo lá fora, porque lá fora não acabou. Lá fora a gente vai ter o FOMC essa semana, que vai subir a previsão de mercado, que a gente concorda, 75 bases. Aí tem mais altas para acontecer, né? Acho que a próxima pode ser 50 bases. Aí tem a outra, pode ser 25 ou 50. Mas a gente vai, provavelmente a taxa terminal, isso já está na curva, né? Uma taxa terminal mais próxima de 4,5 do que o que se esperava antes, se esperava 3,5. Aconteceu a mesma coisa que com o Brasil. Se esperava acabar em 9, foi para 10, para 11, para 12, até 14. Esperava 3,5, foi para 4, para 4,5. Né?
Só que eu acho ainda que esta dor no earnings, né, essa revisão, vai ter uma revisão para baixo de earnings. Porque não só, assim, não é só os juros não impacta só as empresas, mas impacta muito o consumidor, né? E a inflação impacta muito o consumidor. Só que acho que assim, só trazendo um novo tema, a gente não está short só Estados Unidos, né? O lugar que a gente está mais negativo, inclusive, é a Europa. Porque a Europa está acontecendo um negócio que é até pior, né? Meio as 7 pragas lá que estão acontecendo. Pô, teve uma seca absurda, né? Esse preço de energia. A gente até... O pessoal manda pelo WhatsApp, né? Assim, comparação de conta de eletricidade, né? De um ano atrás, né? Do utility bill, de um ano atrás com agora, né? De empresas, de pessoas. A conta multiplicou por 10. Cacete. Em alguns lugares mais do que 10. Na Isso Alemanha aí você mais pagar, do que 10. Você passa frio. Veja bem. E daí quando você pensa... Se pudesse tradear a conta de luz da Europa, né? Não, aí pensa o seguinte, Dá. você tem... 10 vezes. Por exemplo, imagina toda Gás. a cadeia. Compra o gás. Não, mas quando você pensa assim, toda a cadeia, o cara que fabrica autopeça, né? Pô, ele tem que produzir autopeça, ele tá com... Né, De energia. e a conta de eletricidade dele subiu, pô, a inflação do material subiu, aí ele vende para quem? Para a montadora, que também a conta toda subiu, etc., que vende para quem? Pro consumidor, que também a conta subiu. Ou seja, tem uma dor em todos os É um elos. efeito dominó, né? Porque a eletricidade pega todo mundo. Inflação pega todo mundo. Então o consumidor não consegue mais. Então a gente está bem short em consumo discricionário na Europa. Porque o cara não vai conseguir mais pagar. Ou assim, você teve esse negócio de empobrecimento da população. Assim, o cara não vai conseguir consumir como consumia. Tá? Então, efetivamente, assim... Esse é o nosso grande tema macro também lá, é o empobrecimento global. Essa inflação causou, né, que é o que o Salomão está falando, o empobrecimento de todo mundo. Não, e você vê assim, nesse ponto, o Brasil, em relação aos outros países, É muito melhor. é isso. Você está revisando o PIB para cima e você revisou desemprego para baixo, E a gente não teve revisou choque de energia. inflação para baixo e a gente tem energia Pra barata. baixo. A gente tem para baixo também. Então, efetivamente, o Brasil está muito melhor posicionado. Então, a gente está short lá fora e um destaque é consumo discricionário tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas a gente acha que a situação da Europa é pior e os Estados Unidos, ele agiu primeiro, né? Como a gente opera dentro do fundo, a gente opera macro também, a gente estava short euro também com esse tema, porque os Estados Unidos faz primeiro, a gente está short ainda euro, a gente está short libra, que a gente opera moedas também, né? Então euro, libra, a gente estava tomado no Treasury nos Estados Unidos, tomado no Treasury em UK, né? Na Inglaterra, apostando na alta dessas taxas de juros também, porque isso é inflação, e acabou de ser um número ontem, segunda-feira, de inflação lá fora, Ok, né? é horroroso, horroroso. E eu acho que não tem um outro caminho, né, que não seja a desvalorização da moeda. Porque você está com uma inflação gigante, empobrecimento, né, aí acabou de mudar o primeiro-ministro da Inglaterra, né, agora você tem uma primeira-ministra que está falando de fazer um pacote fiscal para ajudar as pessoas. Então, aumentar o endividamento, quer dizer, piorar o fiscal do país. Então, você está num momento de inflação bombando, né? Acabou de mudar o primeiro-ministro, né? A população está ferrada com a inflação, com a eletricidade, e o cara está falando de fazer um pacote fiscal, e aí você olha a dívida PIB lá, gigante. E esses países, acho que assim, tem uma questão potencial de crédito, porque o cara tem, quando você olha a dívida PIB, que a gente olha muito para o Brasil e bate muito, né, no Brasil em cima disso, o nível de dívida bruta PIB desses países é muito alto. E tudo bem que o cara estava rodando a zero, né? Tinha taxa negativa, né, nos bonds. Você jogar essa taxa, né, para cima, e você pega países da zona do euro que tem uma situação pior, né, que a maioria dos países foi, de novo, o euro fez com que a Alemanha acabasse bancando a conta de outros países, né, como Itália, o famoso Clube Med, ali que é Itália, Grécia, França, Espanha, então os países do Mediterrâneo. Então, e a Alemanha industrial bancou isso, e no euro tal, recomprou, o ECB comprou dívida tal, jogou, porque dívida naquele período lá atrás, né, que a gente falou assim,
dívida da Itália, dívida da Grécia, né? O pessoal tem memória curta, né? Mas tradou em níveis absurdos. E só um comentário, assim, a Alemanha bancava comprando gás barato da Rússia e vendendo para a China o produto industrializado. E esse mecanismo europeu acabou. O gás russo acabou. Então, o grande pagador da conta, que é a Alemanha, não tem mais o gás barato. E aí? O que é a economia americana sem o gás, a economia alemã sem o gás barato? Então, nesse ponto, então, por isso assim, para mim, pra gente estar claro, uma simetria, a gente busca a simetria, como ele falou, né, que Brasil tá bem melhor que lá fora. Então a gente tá short Europa, tem vários temas ali que a gente olha, e além de estar short na moeda, apostando na alta de taxa de juros, a gente tá short no índice lá, que é o Eurostoxx, e tem ações específicas que a gente tá short. A gente tá short Estados Unidos, também nos índices. A gente estava tomado no juros, a gente não está mais, a gente estava até mais tomado no 2 anos e até aplicado no 10, funcionou, mas a gente saiu, a gente está menor nisso. A gente acha que agora já está bem mais precificado, né? Depois do Jackson Hole. Tomado, tá apostando que vai subir. Que vai subir, aplicado, isso. Vai cair. Então, mas a gente todo episódio a gente tem que fazer isso para lembrar. Mas a gente está vendido em consumo discricionário americano, achando que, na verdade, o problema de inflação demora muito, porque essa questão do mercado de trabalho é uma questão muito complexa, né? A taxa de participação na economia né, dos empregados está baixa, então você precisa trazer gente para jogar custo das empresas para baixo. Então as empresas estão sofrendo muito no custo, como o consumidor. Porque lembra aquela história que eu falei toda da cadeia da Alemanha, né, do autopeça para montadora, para coisa. Isso a inflação faz que, putz, o cara também subiu o custo dele, o consumidor dele está ferrado com a inflação. Então ele não consegue repassar preço, então ele vai ter que apertar a margem, não tem jeito, né? Então, nesse momento, você vai ter uma compressão de margem de resultado, né? De lucro, lucro para baixo, vai ter essa revisão de ano, e você vai ver que lá fora né, tá caro. Quer dizer, não tem pressa. O meu ponto grande principal é o seguinte: você tem esses riscos que você tem que olhar, que é o que eu falei lá do número de ter olhado o número de emprego, e ter olhado, né, que não que reagiu mercado, tal, né? Que é mercado, que é, de novo, o cheiro do vento. Se o vento é de chuva, você sente aquele cheiro de chuva, você fala, pá, você tá jogando bola lá, não, vamos sair que a gente vai tomar um raio na cabeça, né? Então, é a condição macro. Então... É difícil sair no meio do jogo. Mas é engraçado que ele descreveu, a gente opera muito parecido, assim, são os mesmos sensores, os mesmos indicadores. E é isso, você tem que, tá chovendo, fica lá, depois você volta pro jogo. Mas assim, por exemplo, nunca agora perde o longo prazo. Mas você vê assim, pós-Jackson Hole. Jackson Hole foi muito importante, né? A mensagem mais hawkish. Né? E o mercado tinha acabado de explodir. Isso, e o mercado tinha andado. A gente estava vendido lá, a gente estava apostando que ia ser mais hawk, a gente estava tomado no Treasury. Deu certo, e assim, aí sai uma notícia que é ruim, e o mercado reagiu como deveria reagir. Uma notícia ruim para o mercado. Ou seja, isso mostrou que você não tem mais tanta posição short, né? Então, e é importante entender isso. E daí, o que aconteceu? A gente já estava vendido, deu mais força para a gente shortear mais. A gente shorteou para baixo. A gente falou, putz, caiu com a notícia ruim, vamos empurrar o bêbado na ladeira. Então, a gente vai lá e a gente vendeu mais mercado, vendeu mais consumo discricionário, fez mais coisas apostando na queda lá fora. Aqui no Brasil, a gente tá... A gente não empurra o bêbado na cadeira, na ladeira, a gente põe ele no carrinho e joga ele pra baixo. Mas é só... Tô brincando. Deixa a gravidade fazer o efeito. O bêbado merece. Mas assim, efetivamente, agora no Brasil não. Então, no Brasil, você vê, isso tem acontecido. Você vê o mês de agosto, Bolsa Brasileira subiu aí seus 6 e pouco %. Bolsa lá fora estava indo bem até meados de agosto. Virou e daí caiu, fechou negativo. Agora em setembro está acontecendo a mesma coisa, né? Então eu acho que esse movimento continua. A gente tem essa posição também. E acho que assim, só para fechar na parte de eleição, só porque a gente falou assim, eu acho que o mais importante da eleição é a eleição passar. Passar ela vai. Não, então, mas eu acho que. Isso, mas acho que tem esse dinheiro que a gente falou que está com pouca alocação, tem um dinheiro nos sidelines. Então o pessoal está esperando para ver o que acontece. Eu acho que quando passar a eleição, pessoal, agora beleza, agora esse assunto é passado. Superado. E daí vamos Mas ver. Quando diz passar,
passar mesmo, né? É. Porque, Acho que tem um... tinha aquele risco lá atrás, fala do Banana Republic, né? E Terceiro turno. que é a dominância fiscal e tal. que isso aí, não, até O uma terceiro chance turno. de... Não, Ah, eu acho que isso não não, acontece. Acho que isso já esfriou totalmente. Não, mas né? eu nunca acreditei muito Também nisso, não. não. Mas o mercado ainda tá em banho-maria, né? Tá. Esperando. Acho que um tema de longo prazo que a gente não comentou aqui parece pequeno, mas o Brasil corre o risco de reindustrializar, né? É uma coisa louca. Mas por que a gente corre o risco de reindustrializar? Porque a gente tem energia barata, assim, a energia no Brasil está barata e provavelmente continuará barata por um bom tempo. Por quê? Porque você tem uma questão aqui, que é essa história da energia renovável, né? Então a gente colocou pá de usina eólica em tudo que é lugar e sol e placa solar para tudo que é lugar. Então a gente está deslocando. E na privatização da Eletrobras tem um grande investimento que você é obrigado a fazer em térmica, que é 10% do mercado, que vai deslocar a curva para uma curva mais barata. Então o Brasil, num mundo de energia cara, tendo energia barata, é natural esperar, se a gente não for muito incompetente, e no mundo em que o geopolítico é cada vez mais complexo, eu quero depender cada vez menos da China, é natural esperar que um pedaço dessa produção global venha para o Brasil, que seja pouco, mas assim, o Brasil volta a falar em industrialização. Então, quando a gente vai lá e olha e fala, pô, Paulo Guedes reduziu o IPI, pô, isso aqui é na direção correta do que o Brasil tem que fazer, que é tornar as indústrias mais competitivas. Então, de novo, a gente olhando para a growth é bom demais. Então, o geopolítico, com energia barata e o Brasil longe do mundo inteiro, com uma mão de obra muito barata, a gente está muito bem posicionado. Então, o que os Estados Unidos está começando a viver agora, a Europa está começando a viver agora, a gente vive há 10 anos, que é o quê? Uma estagflação em que ela é produzida porque o consumidor ficou muito rico em algum momento do tempo. Então, globalmente falando, né, quando eu falo rico globalmente, então era muito bom ser brasileiro e muito ruim ser americano lá em 2000 quando o dólar era 1,5. Hoje, com o dólar a 5,5, é muito ruim ser brasileiro e é muito bom ser americano. E essas coisas elas vão oscilando ao longo do tempo. E o que acontece com a economia depois de passar por um tempo longo de ajuste? A gente está com a mão de obra barata que deve ir subindo de preço, mas a gente vai reindustrializando ou exportando mais ou se reinserindo nas cadeias globais. E os Estados Unidos vai passar por um empobrecimento, o europeu vai passar por um empobrecimento relativo ao mundo e provavelmente relativo a eles mesmos, que é a inflação acontecer. Então esse tema discricionário a gente gosta bastante também, mas esse processo do Brasil, o que a gente tem que entender é que o que os caras estão passando, a gente passa há 10 anos. E a gente está entrando na próxima fase do ciclo, que é a gente começar tudo a melhorar um pouquinho. O juro começa a cair, o juro real menor, a gente volta a gerar emprego, o desemprego está nas mínimas pro próximo desde 2015. Então, assim, estamos num momento muito melhor. E por que não é melhor? Assim, a gente não outperforma muito mais, porque tem esse risco político, que eu concordo muito com o Salomão. A eleição precisa passar. E eu, na minha árvore de probabilidades, tem uma coisa que tem lá, Lula racional. Lula racional é uma porrada para o Brasil. Bolsonaro racional é uma porrada para o Brasil. Lula irracional, aí é ruim. Então, dentro dessas 3 probabilidades, o mercado provavelmente precifica muito mais 80% de chance do Lula ganhar com 60%, 70% do Lula ser racional. Se o Lula for racional, que é uma chance alta, né, 40% de chance de racional para mercados, uma pequena mudança do Lula irracional para racional, o mercado vai explodir para cima, né? Acho que assim, o fluxo vem. Acho que assim, um grande ponto eu concordo que o mercado precifica, a expectativa maior é Lula pragmático, como ele já sentou na cadeira, acho que é a maior chance, né? E o Bolsonaro é a continuidade do que está, do ponto de vista econômico, funcionando muito bem, se a gente está vendo que os números econômicos de economia melhor, fiscal melhor, desemprego melhor, né? Então, um monte de números recentes muito bons, né? Inflação abaixo do esperado. Então, efetivamente, essa continuidade, né? E acho que várias medidas que foram feitas, né, no trabalho do Guedes, que acho que é muito bom, tem um trabalho muito bom que tem, que às vezes não é visto, né, da pessoal, o Montesano no BNDES, etc. Que essa equipe econômica fez um trabalho excelente, né, de várias coisas, exatamente. Então, eu acho que estão trazendo frutos,
né? Ou seja, aquele cenário de 2008, que você foi no Iguatemi tomar um café e você tava desesperado e tava todo mundo lá vivendo bem a vida e você fala, caramba, o pessoal tá aí feliz e a gente aqui ferrado, né? Parece que é o contrário, né? Porque vocês estão falando que o Lula, se ganhar, tem grande chance de ser racional e o Bolsonaro ganhar uma continuidade de uma política econômica Que tá funcionando. Mas você vai na rua, tá todo mundo querendo se matar entre Lula e Não, mas eu acho que é uma questão coisa também que eu brinco, a gente vive 2 anos na frente dos outros, assim, quando a gente tá... Talvez o pessoal daqui 2 anos vai se arrepender das brigas que tá tendo. Vai sentir... a gente... O que a gente faz? Nosso trabalho é olhar pra frente. E quando a gente olha pra frente, a gente brinca, já tem todos os elementos pra melhorar. Pode ser que não melhore, mas tem muito elemento bom pra melhorar. Beleza. Pessoal, então vamos agora para o ping-pong, aquele momento da pergunta e resposta direto e reto para acabar o programa. Gente, um livro para cada tema, né? Uma frase que merece estar na cara e um convidado que vocês queriam ver aqui. Vou alternando aí, começar com o Salomão, depois com o Cássio. Salomão, um livro de mercado. Cara, um livro que eu li recentemente, que eu gostei muito, foi da história da Netflix. História da Netflix. A Regra é Não Ter Regras, um nome em português. No rules. Exatamente. E você, Cássio? Cara, é um livro antigo, um clássico, eu nunca falei desse, é o Market Wizards, que é o... Como é que ele chama em português? Não lembro, deve ser Gênios de Mercado. Market Wizards em português? Não sei em português. Eu acho que não tem. O nome que ele é consagrado é esse. Esse livro é espetacular, porque ele é uma entrevista com muitos traders e ele te dá a chance de você descobrir com qual que você é parecido. Exatamente. Um livro fora do mercado, Salomão? Cara, um livro que eu já li, já reli, já entreguei pro pessoal da gestora, já comentei aqui uma outra vez, um outro evento, é o Almanaque de Naval Ravikant. Né? O que é legal desse livro? Né? É assim, é uma questão assim os indianos, tá? Não sei se você pesquisar, o número de indianos que são CEOs de grandes empresas, né, americanas é gigante. Pega Google, pega Twitter, Microsoft, Adobe, IBM e assim vai. Arista, você tem assim uma série, e acho que assim, os indianos eles têm um equilíbrio, e eu gosto de ler, tem um outro cara que chama Kapil Gupta, que é um cara também que é meio um pensador tal, e ele tem até uma série, tem um podcast que é uma discussão entre ele e o Naval, que é muito interessante, que é um pouco essa parte de equilíbrio da parte material com meritocracia e com um negócio meio filosófico, meio espiritual, é uma questão mais de equilíbrio, né? E você vê, os caras estão, né, no mercado, né, vamos lá, no mercado mais capitalista que tem, que é os Estados Unidos, são os caras que estão chegando, né, estatisticamente até absurdo, né, o número de indianos que tem, o número da população americana que é indiana e quanto que tem de CEOs indianos é totalmente desproporcional. Mas por quê? Porque tem esse aspecto de liderança, é um cara que sabe ser líder, sabe? É um cara que sabe cobrar das pessoas, motivar, tem essa filosofia, e achei assim, é muito interessante ler, porque, de novo, é uma coisa mais até para a vida, do que você dá valor ou não, como é que você gasta seu tempo, em que você investe para ter retorno, né? Não só, né, investimento financeiro, mas assim, as pessoas que você se cerca, eu acho que é muito interessante. Boa. E você, Cássio? Cara, eu gosto muito, liderança é um tema que eu gosto muito, de liderança eu gosto do endurance, mas eu vou falar de outro que era o que eu tinha pensado. Eu gosto muito de história, né? História, o que a gente faz, a história, ela é muito importante. E um dos livros que eu gosto muito do Kissinger como autor, que é o Henry Kissinger, ele foi secretário americano de internacional, ele que abriu a China para os Estados Unidos, enfim, pessoa super importante. O que eu mais gosto dele é o Ordem Mundial, né? Então, ele discorre sobre como o mundo como se formaram as nações, assim, é um livro espetacular, assim, para a história do Ocidente, assim, é muito bom. E tem o sobre China dele, que também é muito bom. Agora, a anti-recomendação de livro. Que livro pra morrer... Como é que é? Um livro pra morrer antes de ler. Morrer antes de ler, isso aí. Cara, um livro que eu... e na verdade, assim, quando um livro é ruim, né, ou então, sei lá, não é que é ruim, é chato, você vê que o livro é gigante, eu normalmente, assim, é só de alocação de tempo. Hoje em dia a gente tá, né... Aí eu cortei e, na verdade, estopei, né? Então, na verdade, eu comecei a ler
E estopei é o Snowball. Snowball. E, cara, Interminável livro. e Bola de sinceramente, pô, adoro o Warren Buffett, a história é fantástica, mas na boa... É até um bom investidor, mas o livro... Manda o resumo, manda o clipe lá, o livro não rola. Faz um TED Talks. E você, Cássio? Eu acho aquele Pense Rápido, Pense Devagar, o Rápido nome e devagar. Rápido e Devagar, Thinking Fast and Slow, Você vai receber um WhatsApp do João Braga, tá? Só te aviso, o senhor. assim... Eu gosto muito de psicologia, tá? Mas o tema é muito... O livro é muito repetitivo, dava pra ter 10 páginas. E o cara fica 400 páginas falando da mesma Teve coisa. gente que já falou esse livro em off. Esse é o primeiro que teve coragem de É porque o falar, Braga tá gravar. lá, vai ficar... pois é. Não, é Braga- muito... Ele Braga vai- é muito repetitivo. Ele Braga. vai reclamar com você do Easyat, que você não... Você está criticando o Easyat. Frase que merece um tapa na cara. Cara, eu vou dizer até duas aqui, se eu puder, mas assim, uma é assim, até relacionada a mercado financeiro, assim, de não, eu sou muito bom de micro, mas eu não olho o macro, não consigo ver o macro, então eu estou fazendo micro, independe do macro. Como eu Não falei olho o aquele negócio do oceano, e você tá no oceano e você não tem opção, não tem como você não olhar o macro, né? E a outra só assim, não, mas isso aí então eu comprei pro longo prazo, não tô olhando o curto prazo, e não é de você falar isso quando o negócio deu errado, né? E acho que essa é até uma questão de, cara, o longo prazo é a soma dos curtos prazos, Pô, é a mesma né? frase Então que eu para falo. você chegar, pô, desculpa, uma vez a frase, mas é assim, Dá o tapa na mas assim, putz, esse negócio, a posição vira long term, quando o negócio deu errado ali, putz, não é bem assim, aí tem essa, muitas vezes é uma desculpa, que daí o cara não tá olhando várias coisas que estão acontecendo, não procura criticar aquela decisão e fala, pô, aí vira meio um torcedor pro longo prazo. Cara, o longo prazo é a soma dos curtos. A sua frase ia ser essa do... Não. Essa frase é uma frase que eu falo lá, Ah, mas tá. assim, a frase que é um tapa na cara. Eu não tava sabendo fazer, obviamente, eu fui lá e perguntei, galera, alguém fala uma frase aí pra eu poder contar lá. E aí teve uma frase que aconteceu na Molt que mereceu o tapa na cara. A gente tava, assim, numa época que a gente captava muito, faz um bom tempo, né? A gente já tá vendo a crise. E a gente captava direto. E aí acho que a captação entrava até 3 da tarde e o trabalho de captação era meio chato, não era tão automatizado. Hoje a gente é mega automatizado, mas não era, o cara tinha que cadastrar umas coisas. E aí a gente recebeu lá um e-mail, chegou lá 3 horas, o cara que fazia o cadastro olhou e falou, ufa, é resgate. Aí a gente... Aí, meu... Pelo amor de Deus, assim, caraca, mano, você tá comemorando um resgate. Ufa, é resgate. Sorte que, assim, ainda hoje em dia Essa vale um passeio no Não, RH. mas tá? acho que Essa Pô, vale, essa é a essa vale belo, melhor frase pra tapa na então, cara. assim, sem aí dúvida. Vale um soco na boca. quem lembrou essa frase foi o... Eu acho que é o Orconcura essa frase analista, aí. assim, pô, a gente... Um gestor. Ele até... O cara era super competente, a gente tava começando na empresa, pô, mas assim... O bom quando as pessoas falam isso, você dá o tapa na cara, né, virtualmente falando, entre aspas, é que assim, pô, todo mundo, gente, a gente rema pra lá, né? Já foi é o norte, educacional, né? Já foi A gente não educacional. rema pra cá. Então, porra, essa frase foi importante. Pra fechar, um convidado que vocês gostariam de ver aqui sentar nessa cadeira. Pô, poderia ser o chefe do chefe do chefe do seu chefe. Pô, o famoso Estevão? Estevão. Titio Esteves, Vamos pô, ver. mandar um zap pra ele Não aqui. usar pra ele. E você, Ele sabe que Cássio? você conhece ele, mano. Faz aquela moral lá pra gente. Deixa eu pensar aqui. Pode ser fora do mercado financeiro? Pode, ser claro. outra pessoa. Deixa eu pensar aqui. Eu pensei assim... Abel Ferreira. Um cara que acho que era legal você trazer aqui, o Guga, tenista. Guga. Acho que o cara o cara é empresário, faz muita coisa. Acho que é um cara que assim, pra pensar diferente, assim, é legal. Eu gostei. Boa ideia. Fácil chegar nele. Uhum. Tem Instagram verificado. Instagram verificado, fala com o Instagram verificado. Nossa, A gente ia dar uma chegada nele. olha o TikTok agora, cara. É isso, então. Vamos encerrar esse episódio número 13 com Cássio Bruno, da Molt, e Gustavo Salomão, da Norte. Brigadão pela participação, galera. Brigadão. Obrigado a vocês. É nóis. Renatão, se você acompanhou até o final, não deixe de se inscrever aqui no vídeo, dá aquele joinha, compartilha com os amigos. Se você ouviu pelo podcast, também se inscreva no podcast para ouvir toda quinta-feira, às 6 horas. E não Tem esquece, episódio semana aqui. que vem tem coisa muito legal no Market Makers.
no Telegram do Market Makers. Exatamente. Exatamente, tá lá no Telegram do Market Makers, aqui também na descrição. Vamos fazer nosso super lançamento. É isso então, descansem bem que semana que vem o bicho pega com o nosso lançamento. Até mais e tchau!